sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Adenão Podcast. Hoje vamos falar sobre terapia holística. Eu sou a Pri, aqui comigo estão o Gabi. Salve! O Dé. E aí, povo? E remotamente o Guga. Mais uma vez aqui de casa, Timbó, vamos lá, galera. E nesse episódio estaremos entrevistando Elaine Bittencourt Cabral. Ela é reikiana, oraculista, professora de música e amante da natureza. Oi, Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Priscila. Muito feliz aqui estar com vocês. Vamos dar início à sessão de perguntas. Vamos lá. Elaine, o que é terapia holística e quais são os benefícios, dessas terapias? Então, holos, escreve com H, quer dizer o todo. Então não é eu estudar só o ser material, é um todo, Esse boom de terapias aconteceu depois dos 50 anos previstos por Chico Xavier sobre a data limite, que acabou em 2018. A partir disso surgiu muitas terapias. E dentro das previsões de Chico falava que vinha várias descobertas tecnológicas incríveis que a gente não ia conseguir nem mensurar. Dentro de um trabalho espiritual eu recebi com a grata satisfação que essas tecnologias na verdade somos nós, E esse poder divino que nos foi dado para dirigir a tua vida como você quiser, não mais com sofrimento, não é que você não vai mais ter percalços, você só vai aprender a lidar com eles. Essa é a função das terapias holísticas. Esse meio holístico aí, como que você iniciou nele? Ou você teve alguma influência? Então, sei lá, uns 10, 11 anos atrás eu recebi um vídeo de uma amiga, que eu nem lembro quem era, mas foi uma indicação. E o vídeo se chama Como Você Pode Curar a Sua Vida. E eu estava passando por alguns percalços e dormia ouvindo aquela meditação, que até hoje eu inclusive não consegui ouvir inteira, porque ela tem mais de 1 hora, mas ela dizia assim: não se preocupe se você dormir, porque o teu inconsciente ele está escutando tudo. E ali me deu um start, mas eu morava com outra pessoa e era um tanto turbulento, era uma outra espécie de vida, um outro tipo de relacionamento, e aquele vídeo foi o que me ancorou, que a gente fala ancorar, Tem umas palavras que são desse meio, que são até meio estranhas, mas ancorar é você se firmar, Aqueles dias que você não tá legal, você de repente se firma, e aquele vídeo fez isso comigo. Tanto que hoje eu encaminho ele sempre que eu posso, quando eu percebo que é um começo, A partir de 2012 a gente começou a ter mais consciência das coisas, porque uma nova era se iniciou, Agora, com a transição planetária, essa nova era não acontecia há 26 mil anos atrás. Então, os astros falam que, logicamente, isso vai mexer conosco, Então, essa era de Aquário, ela é a era do sentir. Então, tudo pode ser respondido através de você mesmo e do teu coração. Eu faço isso, não faço. Não é outra pessoa que vai te dizer. As terapias ou os terapeutas, eles auxiliam você a ir para dentro, para você entender as tuas próprias perguntas para receber as respostas. Acho que seria isso. Então, praticamente, Elaine, é como se a gente está vivendo um momento onde as nossas intuições vão estar muito latentes, muito fortes, e essas terapias vão fazer com que a gente mesmo possa descobrir o próprio caminho, sentir em cada um o que deve ser feito. Sim, através desses estudos de Kryon, que é uma entidade magnética que eu estudo muito, Existem muitas linguagens, essa é uma delas. Ele fala que é o momento da mestria interior, quer dizer, não vai ter um salvador dessa vez, não tem um Buda, não tem essa energia nessa elevação hoje para salvar a humanidade de alguma forma. A energia crística ou de Buda, que eu entendo que é a mesma, ela já está dentro de cada um. Então, se eu tenho todo esse poder, eu posso modificar a minha vida. E quem me conhece sabe que ela mudou ao extremo, e a minha bela vontade, O Guga sabe, a vontade que eu tinha de comprar um sítio e me integrar um pouco mais com Gaia, É a nossa essência, nós moramos num organismo vivo, então a gente precisa interagir com ele.
Essa entidade também fala dos índios, né? O quanto eles são os detentores do conhecimento. Não são os mestres, porque não tem mestre. Mestre é você mesmo. Mas pegar essas informações dessas pessoas que viveram aqui, colonizaram, né, esse lugar e receberam a terra para trabalhar com ela, né? Tanto que esse remédio que eu trouxe aqui, que é o rapé indígena, que depois eu vou falar um pouquinho de medicina, eles não tinham médico, eles não tinham farmácia, eles não tinham mercado. Então, hoje, a minha intenção é voltar a viver nessa frequência. Quem me conhece sabe também que eu estava bem gordinha, né? Emagreci muitos quilos quando eu fui para lá, não por querer ou por estar dentro de um estereótipo que era o que eu buscava antes. A vida inteira atrás de dieta e dieta e dieta. Com essa conexão que eu busquei, eu consegui alinhar o meu corpo. Ainda não está no que eu quero, não que eu queira chegar em algum lugar, mas eu percebo que eu vou parar de emagrecer e entrar num alinhamento que depois ele vai estabelecer, né? E é isso que eu imagino, porque mudou muito, né? A alimentação, mudou muitas coisas. Então, é isso também. Como a gente vai se desalinhando ao longo da vida, né? Com essas coisas. Então, o problema desse desalinhar é você colocar a responsabilidade no outro. Eu tô triste porque meu namorado isso. Eu tô puto porque eu fui, não sei se pode falar pra puto. Porque o meu chefe me falou tal coisa. E é a ideia que nós estávamos conversando antes sobre você pegar a ofensa, né? É uma energia. Tudo aqui é energia. Essa mesa aqui não está parada, ela se movimenta. Isso é física, né? A gente só não consegue ver, mas tudo se move. Então, nessa premissa, eu só posso imaginar que tudo está alinhando. Se eu pego essa ofensa, ai meu Deus, tudo me dói, tudo é culpa do outro, e eu não percebo que a minha felicidade está dentro de mim, ela depende de mim. Então, quando não está muito fácil, buscar ferramentas que te ancorem. Tomar um café com um amigo, tomar uma cervejinha, qualquer coisa que te faça feliz, né? Porque o que a gente não percebe, ainda não percebeu que nós estamos vivendo uma pandemia mundial, né? E que a gente pode não estar aqui amanhã. Então, se eu tenho essa verdade comigo, eu tenho que viver hoje como se fosse realmente o último dia. E o que me faz bem hoje? É comer um potão de sorvete e assistir um filme choroso? Vai fazer isso, né? Aproveita o teu momento. Eu acho que isso foi o que mais me motivou, assim, a ser eu mesma, né? Daí essa questão dos dread, nossa, 40 e tantos anos, né? Dia 9 de junho é de aniversário, já vou fazer mais um aninho. E então isso choca algumas pessoas, assim, às vezes até com um olhar que eu tinha antigamente, um olhar de nojo, assim, de essa pessoa, você cortou também por questões parecidas, né? A gente tenta se encaixar o máximo que pode. Daí quando eu fui pro sítio, eu deixei ele todo, né? Porque agora eu consigo entrar na minha essência, na minha verdade. Cada um tem que seguir a sua. Elaine, você comentou sobre ali, né, as canalizações de Cryon. Eu também escuto bastante, principalmente na língua inglesa, porque é para praticar também. Mas eu sei que tem traduções e tal. E esse estudo ele fala sobre esses tempos que a gente está vivendo e relata a questão de várias transformações que a humanidade está passando, né? Então tem várias situações que já está acontecendo, né? De várias tecnologias que vão vir e que o poder que nós temos enquanto criatura, né? Que nós somos deuses, na verdade. Criadores, co-criadores da nossa própria realidade. E isso é um fato bem interessante porque eu tenho vivido isso. Muito tempo eu queria muito poder estar conhecendo o Brasil, viajando e conhecendo as florestas, que é o que eu trabalho hoje em dia. E eu lembro que um tempo eu tinha muito isso, né? De co-criar essa busca. E hoje eu estou vivendo isso, e eu vejo que foi uma criação de muito tempo atrás, mas que eu sempre acreditei e sempre tive muita força de vontade para lutar a favor disso, né? Então, assim, realmente a gente consegue co-criar a nossa realidade. E além dessa tecnologia humana, né, que é tão poderosa, a gente está vendo já despontando no horizonte as novas tecnologias físicas, né, manifestadas na matéria que a gente fala,
que são os motores magnéticos. Você chegou a ver o vídeo sobre os motores magnéticos? O que quer dizer isso? É sem bateria, é sem eletricidade, sem petróleo, sem exploração de petróleo, né? Então, o dia que eu vi esse vídeo, que tem o Lee Carroll sem estar ali canalizando, né? Emocionado com aquilo, e ele perguntou pro cara, é Innovation T o nome da empresa que está já fabricando esse motor. Olha só, né? Já fabricando. Aí ele perguntou para ele se ele estava tendo alguma represália, né? Por conta das petrolíferas, ou enfim. E ele abriu um sorrisão e falou, não, nós estamos sendo, como é que chama? Nós estão investindo em nós, porque o pessoal já está vendo, já está olhando para o futuro. E isso, na nossa casa, por exemplo, não tem fossa, tem um verme filtro, né? Que é um sistema que faz todos os dejetos da casa virarem humus para a terra. Então, não é aquela coisa da caixa de gordura, né? Não é aquela coisa da fossa que vai limpar a fossa lá, para jogar na natureza, né? Isso é um sistema que pode ter em todas as casas. É simplérrimo, não sei se tu conhece. Essa do motor eu também já andei estudando. Realmente os ímãs, quando você conecta um com o outro, ele gera um movimento perpétuo, né? E desse movimento perpétuo você consegue extrair, gerar energia. E eu lembro que é uma energia praticamente livre e perpétua, né? Ilimitada, porque ela... Daí o que eles estavam estudando era reduzir a escala para ter nos nossos aparelhos celulares, né? Para poder alimentar... É um gerador de energia dentro de um aparelho. Daí adeus baterias. Não precisamos mais de baterias, porque vai ser um gerador... Isso é realidade já, né? Já tem pesquisa disso, já é pouco... Daqui a alguns anos já vai estar à disposição da humanidade, né? E é legal que isso é uma coisa tipo, né? Que é uma canalização de um ser que não é um ser, que é uma consciência que traz para a humanidade, e isso vira realidade, né? É um negócio muito, muito doido, assim, né? Muito engraçado que ele fala assim, eu não sou uma entidade como vocês conhecem, né? Mas ele se coloca assim para que a gente entenda alguma coisa na nossa cabeça tão limitada, né? Ele é uma energia. Como hoje, para mim, todas as religiões, elas trazem energia. Então, se você for na igreja evangélica, que eu já fui, já recebi o Espírito Santo lá, você recebe. Se você for na igreja católica, não para reparar na roupa do amiguinho, você vai conseguir. Se você fizer uma meditação em casa, se você for num terreiro de Umbanda, em qualquer lugar, se você for tomar um chá de ayahuasca, tudo que você tem intenção, de fato, com o coração limpo, evitando fofoca, evitando energias negativas. A gente aprende a não falar de ninguém se a pessoa não está presente, sabe? Essas coisas, mas claro, quando é algo positivo, é algo agradável, é uma brincadeira, né? A gente não vai ficar chato por isso, mas vai cuidar sim da energia. Isso tem que cuidar, como escova os dentes, como arruma o cabelo. Nós não somos um corpo que tem espírito, nós somos um espírito que tem um corpo. O nosso ser é muito maior do que isso que a gente enxerga, né? É isso que eu acredito, né? Estou aqui hoje falando da minha verdade. São mais de 7 bilhões de verdade, né? Então, o respeito à opinião de cada um, com certeza, está aqui no meu coração, mas eu tenho que falar que esse é um dos estudos, inclusive se alguém sentir necessidade de ir mais a fundo nesse lance aí dos motores magnéticos, pode me contatar que eu vou mandar o vídeo, né? O Google aí também conhece o vídeo. E não é só isso, né? A gente já está vindo o 6G lá na China, lá para aqueles lados. Eu sou meio fraca de informação, mas a essência, né? A ideia é que você receba uma ligação através de um holograma. Você vai ver a pessoa está ali, oi, né? Você está vendo. O ensino vai mudar, porque eu sou boa em humanas e não sou uma ré em exatas, então o professor vai investir no meu humanas. Vai investir no português, na literatura, né, na filosofia. Eu gosto muito de cálculos. Isso vai ser feito com tecnologia, né, para poder avaliar isso de forma segura. E tá tudo já sendo formado. E o que a gente pensa? Que primeiro forma lá na outra dimensão, com a intenção, com a pureza. Por exemplo, essa pandemia, segundo os estudos, na verdade, ela era para ser uma terceira guerra. Né? Por que não foi uma terceira guerra? Porque não atingiria todas as pessoas.
né? Uma guerra vai, sei lá, pegar 2, 3 países, até chegar no movimento mundial ia demorar. E nós estávamos já no limite ali, né, na hipocrisia. Aí o que se diz agora com a era de Aquário? A luz acendeu. E quando a gente vai limpar a casa meio na penumbra, você não enxerga direitinho a sujeira, né? Aí acende uma luz. Tem um colega meu que também estuda com a gente, que ele fala que são bolsões de energia. Como tudo está mudando e todo mundo está acendendo de alguma forma, por menor que ela seja, desde as suas pequenas atitudes, que na verdade começa por aí. Não adianta querer ver a divindade e não cumprimentar o porteiro, né? Isso é algo assim que a gente vê muito. O ego é uma coisa danada, é danado. Quando o André me contatou, eu pensei, segura o ego, porque é para falar de coisa boa para todo mundo, né? O ego da gente é danado, às vezes ele leva a gente nos lugares que não é muito legal. Mas todas as situações são estudos. O teu sorriso é meu estudo, dizia o nosso padrinho Leal Carvalho. E é um movimento de rezo, né? Essa é um novo gênero musical que saiu aí para... são músicas devocionais, mas cada uma com a sua carinha, né? Então tem vários ritmos, tem várias batidas, mas é sempre falando de coisa boa. A gente conversou esses dias sobre isso, né, André? Essas guerras, essas doenças, é uma forma que a natureza tem de vez em quando, fazer uma limpa que é necessária, né? A gente faz isso no nosso corpo, né? Quando a gente tá com qualquer doencinha, o nosso corpo tende a rebater, a combater e acaba saindo para fora. De alguma maneira sai para fora, no suor ou alguma limpeza física, né? E as curas que a gente fala, elas precisam sair. Então isso é físico, mas também é emocional, também é espiritual, também é mental. São os nossos 4 pilares, né? Então a gente tem que equilibrar esses 4 pilares. Às vezes você precisa ser racional, às vezes você precisa ser mais emocional. Tudo vai depender do momento e quem responde é você. Ninguém mais vai te dizer vá pela direita ou pela esquerda. É o teu coração que vai dizer. Isso é algo... Para mim não existe certo e errado. O certo é o que deixa a tua consciência tranquila, né? E quanto à pandemia, para mim, eu sinto muito forte, assim, que é um ensino muito grande. Aí diz assim, eu sinto que é algo vibracional. Se eu baixo, por exemplo, com medo, eu vou ficar com medo de vir aqui hoje, né? Isso baixa a minha imunidade também, porque eu tenho medo, eu preciso combater. Entende como é algo meio lógico? Quer dizer que então todo mundo que manter a vibração não vai ficar doente? Não, também não. Não é uma verdade absoluta, mas eu acredito que se você manter a tua vibração elevada, você não entra nessa frequência de medo, não baixa a tua imunidade. Laranja, né? Limão, né? Eu penso que tudo ajuda a construir. Mas esse medo, esse caos, ele é algo desses bolsões de energia que se fala que desce, não é inferno nem céu. É algo de frequência mesmo. Aí a gente vê umas atrocidades, né? Que a gente tá vendo aí a mãe que teve um surto e matou o filho, né? Então, coisas pesadíssimas. E tem gente que segue, que corre atrás dessas notícias, né? Tem um grupinho da cidade, né? Falando, tem acidente, ó, a foto. Isso é algo que é karmático, né? Se você regozija de ver isso, fica feliz em... lá deu mais, não, né? Então, você acaba... contraindo um ponto negativo aí na tua vida por essas questões. Eu sinto que tem pessoas que elas não sentem que isso faz mal para a energia delas. Elas acham que elas estão vendo, mas que isso não está entrando na cabeça, não tá. Então, Priscila, dentro desses estudos que eu faço, né, que eu sigo, existe uma nova Terra. Como se a gente já tivesse passado o marcador, que Crayon tanto fala, como se a gente já tivesse ido para outro lugar. Nós estamos no mesmo lugar, mas vibracionalmente a gente já está numa nova Terra. Dessa nova Terra vai se precisar do novo humano. O novo humano tem que ter essas qualidades básicas, aquela que a gente aprende em casa, seja gentil, né? Ou pelo menos deveria, não entre em confusão. Eu era um imã, meu Deus do céu, eu tinha que estar no meio do furdunço. E sempre achando que tem razão, e sempre trabalhando muito, e sabe aquela coisa...
E eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para escutar. Vou contar uma coisa aqui, isso eu acho uma coisa bem sagrada. Eu nunca tive cólica menstrual. E eu ria das minhas amigas, sabe? Amo vocês todas. Mas sempre pensei, poxa, não vai trabalhar porque tá com cólica, por favor, né? Mas daí quando eu me mudei pro sítio, que eu aprendi um ritmo diferente, eu não tenho relógio lá. Minha sogra queria me dar um relógio, eu digo, não. Lá o ritmo é totalmente natural. E é isso que a gente busca. E eu comecei a sentir cólicas terríveis. Porque eu dei espaço para me perceber. Eu pensei, não, agora vou comer um chocolatinho, sabe? Me agradar, vou escutar uma boa música. Me curtir, porque eu estava sempre correndo atrás da máquina, né? Então, é muito ruim a gente não se perceber. Muito ruim. Você faz uma pergunta, eu termino sempre com outro assunto, mas é por aí. Tá legal, é por aí que vai. Eu tenho percebido que essa questão de vibração, né, é uma coisa... muitas pessoas, assim, né, a gente escolhe e se atrai com quem a gente quer se conectar, né? Então, com boas ideias, com boas práticas, com boas conversas. E eu acho que as pessoas não se dão conta mesmo quando elas estão só buscando coisas ruins, acidentes e coisas assim, essas coisas que a mídia mostra. Mas por quê? Porque elas estão com a TV ligada, eu acho. Então elas não percebem que aquilo ali está sendo implantado nelas. E não seria algo que... Tem pessoas que só falam disso, cara. Se elas não conseguirem falar disso, elas não conseguem interagir. Então eu vejo assim que é hora um pouco de... Quer dizer, já foi, mas desliga essa televisão. Vai buscar outras coisas para se conectar, né, com outros assuntos, e a gente está vivendo um momento que precisa manter a nossa frequência elevada e acelerada ainda, né? O que é manter uma frequência acelerada? É manter um padrão de energia e vibração muito, muito tranquilo e paz, mas assim, proativo, né? Não é aquela energia que espera as coisas acontecer. Não, é proatividade. O que é? Não. Vou ir para um sítio, vou plantar minha comida, vou acordar de manhã, vou meditar, vou fazer minha yoga, vou correr, vou fazer prática. É isso, né? É acelerar a nossa frequência. Então a gente precisa ser proativos e não ficar só passivos, né? Quando você liga uma televisão e espera tudo acontecer e vive aquela realidade que nem a tua, né? Às vezes, tudo bem, existem, né, coisas ruins no mundo, mas é uma coisa que está do outro lado do planeta. Claro que tem que se importar com isso, mas olha ao teu redor, né, e busca. Eu acho que é mais nesse sentido que realmente precisa, nessa questão que eu tiro essa leitura, né, do que é manter a nossa vibração, né. Madre Teresa já disse, né, quer salvar o mundo, vá para casa e ame sua família, porque não adianta eu querer resolver o problema do Brasil, né, porque agora eu posso, né, eu sei o que o presidente faz ou deixa de fazer, ele devia fazer assim ou assado, independente de gestão. Não existe guerra sem dois lados. Então, quando eu era muito militante, respeito, admiro, mando boas vibrações, mas tem que cuidar muito na forma de militância, senão eu fomento a guerra da mesma forma, né? Então, cada fomentação dessa guerra é um ponto negativo no planeta. Então, se da minha casa eu não posso resolver os problemas do Brasil, eu também não posso da minha casa querer interferir de forma negativa, né? E eu acho muito linda essa frase. E isso cabe a mim também, né? A valorizar minha família, valorizar da onde eu vim. A gente trabalha muito com ancestralidade. Muitas coisas se consertam através da constelação familiar. Eu não faço, mas super indico, porque é uma terapia que me mostrou no plano físico tudo que eu conheço e achava que sabia no plano espiritual. Que é uma terapia feita, que eu até fiz à distância, online, dentro de uma bacia d'água, com bonecos de EVA, falando da minha vida. Se movimentando dentro da água como a minha vida estava. Né? Por exemplo, eu de costas pro meu marido, que na época a gente estava ali, né? E já fui atrás da constelação para saber sobre os meus relacionamentos, da minha vida. Você sempre tem que ter um objetivo, a gente chama isso de intenção. Eu tomo aquela cervejinha ali com uma intenção legal, para ficar bem. Agora eu vou querer... Se eu sair de casa, isso já aconteceu com todo mundo, várias vezes comigo. Se eu sair de casa com a intenção de ficar loucão, você toma 2 cervejas e tá lá babando, né? Aquele dia que você tá, vou sair, vou beber todas, você não consegue tomar 3. Porque a tua intenção é despirocar, né? Isso falo por mim também. Mas é isso, essa é a mudança,
né? A intenção. Eu tomo um copo d'água, essa água me purifica. E eu faço isso sempre, sabe? E o meu corpo tá ficando muito mais saudável com a minha intenção. Eu acho que é algo muito poderoso, a intenção da gente. E comprovado cientificamente, né? Tem o efeito placebo que funciona, né? Aí é que entra esses arominhas, aí é que entra um incenso, aí que entra uma vela. Tudo que for ferramenta que você acha que está te ajudando, você pode fazer, né? Eu acho que essa ideia de a gente tem que quebrar um pouco também a ideia antiga de temer a Deus. Ah, meu Deus, tem que fazer tudo certinho, senão Deus vai me castigar, né? Coloca Deus como um pai disfuncional que só castiga, né? Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Eu acho que Deus deve dar muita risada disso, né? Porque se a intenção é tão grande a ponto de ter uma centelha divina dentro de cada um, como que isso pode dar errado? Não faz sentido. Aí vem o karma, né? Ai, porque fulano é meu karma. O karma em sânscrito é caminho, né? É o nosso caminhar. Ele pode ser bom, pode ser ruim, ele pode ser o que você quiser. Então, essa é a magia. O que você quer? Quero emagrecer. Por quê? Você quer se emagrecer para encaixar num sistema padrão tal, que nos anos 50 era um, hoje é outro, daqui 10 anos vai ser outro. Então, padrão não é algo que se encaixa aos seres humanos. Nós somos todos diferentes, não tem irmão gêmeo igual. Não tem irmão gêmeo igual, né? Isso a gente vê se você tem 2 gatinhos em casa, não vão ser nem parecidos. Eu tenho 9, então imagine quantas histórias, né? Então a gente saber que nessa individualidade, por exemplo, você pode gostar do que eu vou falar, alguma das coisas, algum estudo, ou você pode achar que eu sou louca, tudo bem. É a sua opinião, né? Mas aproveite qualquer palavra dessa. Aproveite porque não sou nem eu que estou falando, né, Guga? É essa história da gente canalizar as coisas, tem umas coisas que saem assim. E todo mundo é um canalizador de si mesmo, né? A ideia é que a gente não vive só nessa dimensão. Esse corpo, ele não está só aqui. Ele tem um eu superior que está em outro lugar, me guiando de lá, né? Sendo uma estrela. Elaine, aproveitando já que vamos falar da medicina da floresta, o que seria a medicina da floresta e quais os benefícios traz para nossas vidas e até mesmo como aplicar ela no cotidiano? Então, a ayahuasca é uma das milhares de medicina da floresta que existe, né? É um cipó e uma folha, que são 2 plantas distintas que uma complementa a outra, né? É um processo que um índio recebeu de lá, catar uma plantinha no lugar. O que a gente fala recebeu, né? Eu acho que eu tô falando com todo mundo. O receber é você sentir algo, né? Aquela intuição, aquela coisa, assim, né? Que é o nosso sexto sentido, de fato, são as nossas memórias acásticas, onde está tudo que a gente já passou. Então, você, na verdade, só está recordando. Aquilo que a gente chama de intuição é só se lembrar. Opa, é por aqui, né? E então, ele recebeu, fez essa junção, mas isso é milenar, né? É coisa que eu nem sei data. Mas aqui, liberado para nós, homens brancos, não faz mais que 100 anos. Faz um pouco mais que 100 anos, né? Através do mestre Irineu, que foi o primeiro homem branco que tomou e teve recebeu, inclusive, de Clara, uma entidade que disse para ele: agora você leva para o homem branco, né? É uma bebida enteógena, não é alucinógeno, porque as coisas que acontecem dentro de uma cerimônia não tem nada a ver com alucinação. Talvez mais com elucidação, eu diria. É um processo delicado, né? Tem algumas restrições. Qualquer um pode ter acesso, mas eu sempre recomendo um lugar de confiança, né? Um lugar que geralmente eu convido para ir lá, ou se é de fora eu busco referência para a pessoa não ir num lugar estranho. Porque num processo desse você abre-se, né? É muito... Quando você toma um porre, você também abre-se. Só que o que vem não é muito legal, né? É uma energia mais chorosa, às vezes eufórica demais. Aí entra o hermetismo, né? Hermes de Trismegisto dizia assim: nem tão ao céu, nem tão à terra. Você tem que trazer um equilíbrio para a tua vida.
Né? Os antigos diziam assim, se rir demais hoje, amanhã vai chorar, né? Não sei se algum de vocês já ouviu isso, mas são coisas que os antigos falam. Então, ter esse equilíbrio, né? Eu aconselho também, antes de entrar num processo assim, de ir num trabalho desses, dá uma olhadinha na sua consciência, como é que ela tá, né? Porque vai mexer. Isso é uma coisa que não tenho dúvida nenhuma. Qualquer pessoa que for consagrar, a gente chama de consagrar essa bebida, vai sentir algo diferente, né? Eu deixei a bebida, né? Eu bebia bastante cervejinha, mas bastante. E isso foi um processo natural. A carne nunca. Eu pensava assim, capaz, né? Essa pessoa não come carne, não sabe o que é bom da vida. E você vai percebendo que o teu corpo, ele não precisa tanto esforço para digerir coisas. E é isso que alinha. Porque a gente tem uma informação errada sobre a comida, né? A gente foi ensinado, por exemplo, os mais antigos aí, pessoal do sítio, tem que estar gordinho, senão você tá doente. Tem gente que pergunta se eu tô doente, né? E a alimentação adequada, ela te afina com essas energias, com essas intuições, com essa mestria interior, porque tá tudo ali. É como se você tivesse um jogo zerado ali já, só para você voltar no começo e fazendo tudo de novo, né? Esse é a ideia do karma, o caminho, você fazer aquele caminho para aprender alguma coisa. Ayahuasca. É algo que mudou totalmente minha vida, muito. Eu acho que é meio chato falar as coisas em tom de fanatismo, isso não concordo em nível nenhum, mas não tem como negar que foi algo que, inclusive, me mudou de cidade, né? Me mudou de cidade. E foi através da ayahuasca. Aí você pode perguntar assim, eu tomo ayahuasca todo mês, né? Vou lá no encontro e tal. Você pode perguntar, mas eu tenho que ir todo mês, né? Que nem uma igreja, assim? Não. Você pode tomar, conheço várias pessoas que só foram uma vez. E a ideia não é angariar fiéis, porque não existe nenhum tipo de religião, sabe? A ideia é que você se cure. Se você for lá uma vez, tá ótimo. Se quiser ir todo mês, a gente, através da música, acabou engatando, sabe? Para quem é músico, é muito forte, porque o processo que você sente dentro de você é muito indescritível. A música toca e vai te curando. A música faz parte do ritual da ayahuasca. Já fiz ritual sem música, no Silêncio da Floresta. É muito profundo, mas é muito mais estimulante quando você tem uma guia para seguir, que é as músicas, né? As frequências que são tocadas, os tambores. Enfim, é maravilhoso. Eu ouvi relatos assim, de pessoas que usaram e elas falaram isso, que os cânticos são extremamente importantes para te guiar na hora que você está... São, inclusive essa fala do dirigente tem que existir antes de tomar o chá. Relaxe e guia-se pela música. Se a gente encontrar lá um pedacinho de você que não está muito equilibrado, que é uma situação, porque você vai acabar revivendo aquilo, qual que é o teu trabalho? Observar. E esse é o trabalho para a tua vida. Observar os teus problemas. Não se apegue neles, né? O problema é assim, alguém ofende a gente vai lá e gruda naquilo, fala para 10 pessoas, né? Fulano, cada vez que você fala, você está repetindo o padrão e aumentando a vibração negativa. Você vai numa loja, é bem atendido. Talvez você não fale para ninguém. Ou talvez te deixe tão feliz que você até fale. Mas se você for mal atendido, você vai falar para todo mundo que você encontrar no teu dia. Né? Porque isso é uma programação. Nós somos acostumados a ver o lado pior das coisas. Por que você não pode olhar para aquele ser e pensar, poxa, que dia será que está tendo essa criatura, né? Que dia será que está tendo essa criatura? Eu gosto de contar uma historinha. Eu sei que nós estamos sem tempo, mas eu gosto de falar. Na descida lá do sítio, a gente entra no asfalto para ir no mercadinho, né? E eu toda faceirinha lá, com o nosso carrinho lá, 60 por hora, porque não vinha ninguém atrás. Eu tava numa reta, né? De boa, na lagoa, com o meu vidro aberto, escutando uma musiquinha. Vinha um caminhoneiro no sentido contrário e ele dava sinal de luz e ele buzinava e ele tava nervoso. Aí eu pensei, meu Deus, o que será que aconteceu lá na frente, né? Alguma coisa. Daí eu me toquei, digo, o cara tá preocupado porque eu tava devagar. Assim somos nós, preocupados com o outro, né?
O fulano devia de fazer assim, devia de fazer assado. Porque eu não concordo. Como se a gente tivesse o poder de dar uma opinião na vida dos outros. E a gente não tem. E da mesma forma, não aceitar a opinião dos outros sobre nós, a menos que seja um elogio evolutivo, né? A mulher não sabe receber elogio. Ai, que linda a tua maquiagem. Ai, fiz de manhã, meu Deus, tá? Né? A gente não consegue. Não consegue receber um elogio. Receba, agradeça, devolva o elogio. Olha só que coisa maravilhosa, né? Você abriu algo bonito na tua vida. O nosso problema é bater o minguinho na ponta da cama de manhã, tu vai tomar o café, tá frio, chega no trabalho, encontra... Ai, meu Deus. Aí é o dia de fúria, né? Nem aquele filme lá, que chega no final do filme o cara tá com uma metralhadora porque deixou acumular. Então, bater o dedinho, respira, mas bem profundo mesmo. Porque daí você vai oxigenar as células que não estão sendo oxigenadas. Aí você vem pro presente. Bati um minguinho, tudo bem, tá tudo certo. Vamos pro banheiro e começar o dia, né? A gente dá muita atenção para coisas que não precisam, como se a gente tivesse uma mochilinha invisível e vai metendo coisa dentro. Vai metendo coisa dentro e não percebe que já tá lá corcunda, né? De levar aquela mochilinha imprestável lá, é uma geladeira cheia de comida, faz 1 ano que não foi aberta, tá lá cheia de bichinho. Isso é nós, enquanto nos preocuparmos com a vida do outro, ou nos deixarmos levar por essa energia de cobrança, né? Tudo isso é tóxico, tudo isso é involutivo. São as 2 palavras que eu gosto de usar, evolutivo ou involutivo. Eu pergunto pra mim, isso é evolutivo, isso é involutivo, né? Não, é que a gente comentou sobre a ayahuasca, né? E é interessante que são 2 plantas, né? Que é feito esse chá. Um cipó chamado mariri, né? Que é da família Malpighi. Malpighiaceae como é que é o nome da planta? Deixa eu só dar uma lida aqui. Olha só o nome científico. Banisteriopsis caipi. Banisteriopsis caipi, e também cochacrona, né, que é uma rubiácea, uma planta da Amazônia lá, que é a nossa Psychotria viridis. Essa eu conheço bem, tem vários gêneros de Psychotria aí na natureza. E são plantas que estão aí, né, que tem... Todas as plantas na natureza têm uma função, né? Isso que é interessante. Elaine, você que trabalha com várias terapias, e uma delas é o oráculo, né? Você já comentou um pouquinho aí pra gente. Dentre eles tem o tarô, né? Que você costuma tirar e também fazer várias tiragens. O que esperar quando uma pessoa vai consultar com um tarô para tirar o tarô? O que as pessoas esperam e como que você se prepara para esse processo? Então, dificilmente alguém tá com a vida cheia de estrelinha e quer ver o tarô, né? E esse nome, terapias cigana, não é terapia cigana, terapias cigana, ele veio também por inspiração, assim, mas eu nunca imaginei que ia ser uma terapia. Eu tenho pessoas que não posso falar tratam, né, mas que fazem consulta assim, a cada 15 dias, não de forma a ver futuro, nem nada disso, a buscar informação evolutiva. Então, eu preciso de 3 baralhos para isso, sabe? Eu não consigo trabalhar só com um. Eu trabalho com a energia xamânica, depois vem a energia do cosmos evolutiva, que é bem baseada no hermetismo, né? O tarô de Marcelle, ele foi baseado no hermetismo. Por isso que tem tanta informação, né? Eu não trabalho com todas as informações dele, porque eu consigo, através dos estudos que eu faço, complementar ele. E daí vem o nosso querido baralho cigano, que vem falando das nossas coisas terrenas, amores, negócios, energias que precisam ser trabalhadas. Às vezes é muito bonito, eu me emociono quando eu vejo uma leitura bem colorida, bem legal para a pessoa, porque às vezes ela tá lá desmotivada, né? Quando a leitura não é tão boa, também é uma forma de motivar, né? Nunca falar que alguém vai morrer. Isso eu não trabalho com esse tipo de energia, porque eu acho assim uma informação tão irrelevante eu te falar, vai morrer alguém. Mas quem será? Você vai passar o resto dos teus dias esperando morrer, sabe? E eu atribuo isso, essa diferença, esses baralhos, esses são estudos seculares, né?
Então, de 5 anos para cá, mudou coisas desesperadamente, vocês imaginem, de 100 anos para cá. Então, por exemplo, no baralho cigano, quando tem uma energia mais densa, assim, de fofoca, né, que é a serpente e tal, eu vou falar para a pessoa que tem pessoas falando dela, que às vezes podem estar só discordando da decisão que ela tomou na vida dela, mas não tem aquela energia de fofoca, de densidade. Então, mesmo o baralho cigano, ele tem outra... Por exemplo, a carta da morte hoje, ela fala que está morrendo um ciclo, você tem que descobrir qual é para encerrar. Então, não fala que ninguém vai morrer, fala que você precisa encerrar o teu ciclo para que um novo nasça. Tem podridão dentro da geladeira, tem que jogar água na geladeira, jogar a geladeira fora, né? Então, a diferença dessas energias é essa. Eu uso as cartas do Caminho Sagrado, que foi escrito esse livro pela Jaime Sans, que é uma antropóloga, não era uma pessoa religiosa. Ela foi lá para estudar o comportamento dos índios, né? E se encantou com cada artefato indígena que diz algo para você, né? Então, esse livro eu não tenho coragem nem de decorar as cartas e falar sobre elas, porque cada vírgula dele, ele precisa ser falado. Você conhece esse tarô, essas cartas, Guga? Não me lembro. Acho que esse não. Enfim, ele traz o artefato, né, ou a dança, ou o que os índios fazem. Por exemplo, a carta Ritos de Passagem, ela traz um mantra que vai trazer essa energia para a vida do consulente e o que ela quer dizer. E daí eu leio isso, né, para não perder a essência do livro. Passo pro de Marcélia, que é onde eu faço as consultas da tua evolução, né? E o cigano vem trazendo essa questão mais terrena, que a gente também precisa dar atenção, com certeza, né? É possível, tipo, a pessoa ser atraída por alguma carta? Ou é, tipo, no caso, você que tira as cartas pra pessoa? Então, como é que funciona essa maluquice, né? Se eu tenho esse campo tão grande do ser, quer dizer que a minha energia tá vibrando de forma, né, fluídica. Aí, quando a pessoa contrata a consulta, ela já tá me permitindo a cruzar essa linha, né, chegar até esse ser, mesmo online, porque é tudo atemporal e também não tem distância. Essa semana ainda fiz uma leitura para uma amiga que tá lá em Manaus. É tão gostoso, né? A gente saber que tá ajudando uma pessoa lá longe, né? Esses dias fiz um reiki pra China. É muito legal, fiz para uma pessoa que mora lá. Então, é gratificante demais. Mas A energia não tem tempo nem nem espaço. Então, você já me permitiu que eu acessasse a tua energia. É como se você me desse as informações via Wi-Fi, de longe mesmo. Né? É como se o teu eu superior conseguisse se manifestar através de uma outra pessoa. Mas isso é muito energético, então eu tiro um pouco o cunho espiritual, mesmo tem, com certeza tem, mas só para você entender essa linguagem, né? Isso acontece porque nós somos divinos também. Então tudo que você tá pensando vai sair aqui, depois a gente vai fazer o teste, tá? Eu tô numa certa sintonia, assim, eu tô assim... Me lembrei. Entrando como é que eu vou dizer? No clima, sabe? Tô assim, vou me conectar. Isso, é a palavra, né? Por isso que eu perguntei se pode acontecer, tipo, no caso eu que vou pedir a consulta, ser atraído por alguma das cartas. Então, na verdade, esse baralho aqui, que é o evolutivo, quem tira as cartas é você. No baralho cigano, não. No baralho cigano, você corta o baralho. Então, você coloca a tua energia. Se nós estamos conversando à distância, eu vou fazer isso por você. Mas está tudo certo. Vai acontecer tudo a mesma coisa, né? E a sincronicidade que essas informações chegam é de emocionar. É de emocionar porque você vê a reação da pessoa, tem o choro, aí entra a terapia. Eu faço a leitura e daí num momento, eu peço para a pessoa não me falar nada, mas num determinado momento eu digo, agora se você sentir de se expressar é onde vem a cura, é onde ela diz, nossa, realmente, não tinha pensado por esse lado, mas o meu avô isso, e daí a pessoa fala, já é mais uma cura. A expressão é algo maravilhoso, né? Eu não guardar nada, não engolir sapo, porém me expressar com amor.
né? Complementando a tua pergunta sobre a ayahuasca, como que você pode fazer isso no dia a dia, né? Você não pode tomar ayahuasca todo dia. Não é algo aconselhável. Porque senão você vai ficar, né? Não tem nem cabimento isso. Mas o que acontece no dia a dia? Você vai pegar as informações que vieram de lá, que são de amor incondicional. Não tem um fim de cerimônia que você não olhe para as pessoas e elas estão assim... Sabe? Porque você sente dentro, é algo que te transcende mesmo. Então, o que acontece com o cotidiano depois de tomar ayahuasca? É pegar essas informações e usar no cotidiano. Diferente do rapé. O rapé eu posso usar todos os dias. Eu uso quando eu vou fazer consulta, uso após a consulta. Também oferto um sopro de rapé a todos os meus consulentes presenciais. E é muito bonito, porque 99% deles aceitam o desafio, né? Que é de você... Tudo é autoconhecimento, é você saber como é que você vai responder aquilo, né? E é muito, muito bonito. Fazer esse tipo de coisa sem nenhum medo. Não vão lá, eu sei que eu vou estar bem assistido. Por exemplo, eu não vou soprar rapé em ninguém e sair. Deixar a pessoa ali, né? O que acontece com a pessoa, com o rapé, por exemplo, que é uma medicina que é servida dentro da cerimônia da ayahuasca, que traz você para a tua presença. Então, qualquer processo que tem um determinado momento que é aberto um despacho de rapé, não são todas as casas de rezo que oferecem rapé, né? Por N motivos, enfim, mas para nós é importante. E é uma medicina que eu posso trazer para o dia a dia. E, inclusive, aplicar em pessoas que nunca conheceram, mas que se dispõem de coração aberto a se limpar. O que é o se limpar? Quer dizer que você vai sentir uma energia passando em todas as células do teu corpo, inclusive lá no dedão do pé. Né? E é permitir que isso haja no teu ser. Isso é indígena, é uma coisa lá da terra. Então, é algo muito respeitoso. Tem gente que usa embalada? Tem, bastante. Achando que estava fazendo, né, grandes coisas. Mas qual que é a balada? É beber e usar a medicina. Isso não fecha, não combina, não faz bem, né? O resultado não é muito agradável, porque a gente acaba precisando até deitar, né? Depois de uma aplicação, se por acaso tiver ingerido alguma outra coisa. Bebida alcoólica, vamos ser bem direto, né? E nem combina esse tipo de coisa com... Então eu penso assim, tudo vai da intenção. Vou usar um rapé na balada, qual é a minha intenção? É ficar loucão, né? Daí não vai fazer bem pro teu pulmão, pra tua cabeça. Mas é uma medicina altamente sem contraindicação. Tanto que eu já apliquei... o meu marido, o Léo, aplicou no filho dele a primeira vez. Até já apliquei uma vez nele também. De muito pouca quantidade. Isso é bom para alergias, por isso que foi aplicado numa criança. Então ele colabora não, né? Ele combate a rinite, assim, essas alergias de sinos e tal. Isso que o trigo traz muito pra gente, né? O pão, comer muito doce, isso tudo ele constipa, né? Muito mais. Quando você fica 2, 3 dias sem pão, você já nota a diferença, né? A gente que mora no frio e tal, dá muita diferença. Então, é uma medicina que eu aplico nos meus consulentes, que eu aplico nos meus amigos que têm interesse, né? Tem outras pessoas aqui na cidade também que já aplicam. E é algo, assim, também para ter muito respeito, né? Pode aplicar todo dia? Pode, mas tem que ver a intenção. Eu trabalho com energia, então a minha intenção é manter meu equilíbrio, né? Vai ser algo que vai te chamar, vai dizer, eu agora preciso do rapé. Tem consultas que eu faço rapé no meio da consulta, que eu tô precisando ancorar. Opa, tá saindo do controle, tá? Qual é o controle? É você se manter calmo. E que tem consultas muito pesadas, né? Muitas histórias de vida, assim, que a gente pensa, meu Deus, gratidão pela minha vida, né? Porque realmente tem histórias... Nossa, se eu fosse escrever um livro, dava umas histórias bem impactantes. Elaine, te chamam de bruxa? Então, eu não sei se por causa desse lance de cigana, né? Que veio do nada e agora é. E é apenas um nome do trabalho, uma roupinha para ele, além de eu trabalhar com essa energia e ter outro olhar, né? Mas bruxa eu adoro, porque assim, o que eram as bruxas, né? Eram aquelas que saravam uma dorzinha de estômago com chá,
que receitavam lá um remedinho natural, né? E que o que aconteceu no meu estudar da história? A igreja percebeu isso, né? Que tinha ali umas pessoas se curando sem precisar de ir lá pagar seu dízimo, né? Nada contra, mas enfim, é a história, não sou eu. E começaram a perseguir essas pessoas, porque todo mundo tinha que ser católico, né, gente? Isso não tô falando nenhuma novidade aqui, né? Quem estudar história vai perceber. Então, eu acho que sim, nós somos as bruxas, as netas das bruxas, né, que foram queimadas. Então, eu penso assim, olhando para esse passado e olhando o nosso dia de hoje, como tá bom, tô aqui falando em público sobre bruxaria, feitiçaria, que beleza, né? O que é feitiçaria? É um alimento que você prepara com amor, colocando, às vezes você vai fazer para uma pessoa especial, você faz diferente, não é? Isso é magia pessoal, né? Magia é bater um papo com um amigo que não tá legal, isso é magia, gente. No episódio, quem já viu o Midnight Gospel? Pelo nome eu também não ia ver, gente, mas me indicaram, então vou indicar aqui pra vocês. É uma maluquice mesmo, é pra quem quiser, sabe? Explodir a cabeça, porque E tem todas essas informações ali, porque foram entrevistadas pessoas reais, né? E assistam, enfim. Me perdi, tudo bem, voltei. Eu te fiz essa pergunta porque eu venho estudando sobre bruxaria natural, né? E eu sinto assim que as pessoas têm uma visão muito hollywoodiana do que é a bruxaria e muito cristã também, né? Então eu acho que quando a gente tem a oportunidade de falar sobre bruxaria, a gente tem que falar, e hoje em dia está sendo falado de uma forma bem aberta, né? Se você entra no Instagram, tu vê que tem gente lá compartilhando grimório, compartilhando os seus feitiços, né? Sim. E na verdade bruxaria o que é? É tu utilizar das coisas que tu tem disponível no planeta Terra, já que tu tá vivendo uma vida terrena, pra viver de uma forma boa, né? Então, você chegou num ponto bem legal. Aí as pessoas dizem assim pra mim, você não tá trabalhando, né? Daí eu falo, tô, mas trabalha onde? Eu digo, na minha terra. Né? Não trabalho muito, eu tô com uma ajuda muito especial de 2 amigos nossos, que são o Fernando e a Tia Kate, estão lá ajudando nós nessa questão mais, nós totalmente urbana a vida inteira, né? Então a gente achava que tinha que, sei lá, comprar uma estufa, fazer um negócio. Antes eles chegaram lá, fizeram uma super horta maravilhosa lá. Ela é formada em agroecologia. Desde por isso que eu lembrei de você, do Guga. E então essa ideia de pessoas largadas, né? São tudo vagabundo, né? Não fazem nada. Cara, é muito gostoso de ver essas... Teve um amigo que trabalhava comigo, disse assim, viu, quando vocês puderem voltar pra cá, nós estamos aí, dispostos a ajudar, tipo, com dó, sabe, que nós estávamos indo pro sítio. E eu penso assim, que eu era essa pessoa também, que olhava um cara com uma enxada na mão e dizia, coitado, né, meu Deus, a melhor coisa que tem na vida é você se integrar com a natureza, né. E eu lembrei também de um caso de uma amiga que toma chá também, e a mãe dela é costureira, mas é evangélica. E para ela não existe nada daquilo que a gente acredita, né? E ela gravou uma música falando de bruxaria e feitiçaria, que é maravilhosa. E a avó dela foi perguntar para ela, né? O que é bruxaria, né? Nossa. Mas ela já né, sabendo que era uma coisa ruim. Daí ela respondeu para ela, você faz feitiçaria, você faz bruxaria, porque você é costureira, então você... de um tecido, você transforma numa roupa, isso é bruxaria. Daí essa pessoa disse assim, nossa, e por que as pessoas têm olha, uma senhora, por que as pessoas têm essa conotação, além de ser uma senhora evangélica, que tipo, a gente ia esperar que fosse, né, pensar, meu Deus, ia ser um caos, né? E eu achei assim de uma evolução. Para mim é essa palavra, as pessoas não estão mais tão cricas com a vida do outro, né? Estão conseguindo relaxar um pouco e deixar. Então é um estudo bem lindo, continue estudando, né? Sempre se perguntando se aquilo é evolutivo, porque tem também aí umas cadeias que caem que não é muito legal. Assista o Midnight Gospel, que você vai gostar, você vai adorar. Então tá bom. Sendo uma pessoa tão conectada com as energias da natureza, tu acha que a astrologia é importante quando se fala de conexão espiritual?
Sim, muito importante, porém não tenho muito conhecimento sobre isso, assim, a fundo como deveria, né? Eu digo deveria porque eu acho bem importante a gente saber o movimento dos astros. A gente até começou um curso de astrosofia, que a ideia era lidar com essas informações e ir melhorando o nosso dia a dia, né? Mas acaba que outros assuntos se tornam mais importantes, a gente vai deixando de lado. Mas o que a era de Aquário é isso, é o movimento dos astros, né? Mudando tudo de novo. Então a gente passa por uma era onde a gente sente as coisas. Se eu sinto de te falar algo, eu preciso falar, eu não posso guardar, né? Os sapinhos que a gente engole. Mas como que eu vou falar? Aí entra a era de Aquário. Eu vou falar com amor, né? Nunca querendo ter razão. Não é momento mais de ter razão. Tem umas coisas que dos estudos que é até difícil de falar. Mas o nosso karma, esse caminho aí, aquele sofrimento, aquele que diz, você está passando isso porque você merece. Isso aí acabou, segundo os estudos de Cryon, em 89. Ou seja, 20 e tantos anos atrás, que a gente não precisa mais sofrer com o problema. Sofrer, doer, sentir. Né? Você tem essa opção de observá-lo. Tentem fazer isso, gente, é a coisa mais maravilhosa. Quando aquelas situações que sempre te tiram do sério, não deixa mais, sabe? E observa ela e vê de onde está vindo aquela energia, né? É sempre a do outro, né? Nunca é do alecrim dourado. Sempre a energia que te estraga é do outro. Então, quando eu esqueço um pouco disso e percebo que a minha felicidade ou a minha tristeza só depende de mim. A gente nasceu sozinho, vai morrer sozinho. Claro que a gente tem os companheiros e companheiras aí de caminhada, mas vai ser muito legal agora eu vou falar aqui, né? Se o Léo vai fazer entrevista, que vocês vão perceber a diferença mesmo no casal conectado, mas cada um tem a sua forma de expressar a sua verdade. Eu sou muito, muito esotérica, eu adoro as coisas assim que eu não poderia explicar, mas eu gosto de sentir. Né? Então, por isso os estudos de Cryon para mim são muito efetivos. Essa entidade fala sobre o nosso amor, né? Se você começa a escutar, você pensa, mas isso aí eu já sei, mas será que faz? Será que a gente faz tudão assim pelo outro, né? E a era de Aquário, uma das também como é que eu vou dizer? O que vai acontecer na era de Aquário muito forte, que é um sentimento muito acentuado, é de comunidade. E é isso que a gente começa a fazer lá no Recanto, né? A minha família, eu, o Léo, o Kevin e a Laura. E agora a gente recebe o Fernando e a Kate lá para somar já com essa primeira ideia de comunidade. De servir um ao outro, né? Dentro desse espaço que o sonho mesmo é que se torne um dia autossustentável, né? A gente está fazendo carneiro hidráulico para não usar motor. Fez lá o vermifiltro, que é bem legal, é uma coisa assim, que eu chorei quando eu assisti o vídeo dos caras montando, porque eu pensei, era a nossa última, assim, dificuldade, né, como é que vamos fazer uma fossa, aí saber que aquilo tudo volta para a natureza em forma de humus, né, em forma de adubo, chorei, gente, chorei mesmo. Então, ver esse movimento do mundo mudando, quem me conhece há pelo menos 6 anos atrás ia dizer assim, meu Deus, quem é você? Cadê a minha amiga? Né? Então, sei lá, a gente aceitar que é realmente uma metamorfose ambulante e a todo instante está mudando, e mudar de opinião é legal, né? Sentir qual é a tua verdade. Aquilo ali eu concordei, aquilo ali era meio maluco, né? Mas o bom é que as coisas malucas hoje têm comprovação, né? Tem comprovação científica. Isso é ótimo. Eu sou arquiteta, né? E a gente tem esse negócio de ligar o esgoto nos tubulões, né? Na rede de tratamento. Só que existe também o sumidouro, né? Que ele serve para isso, né? Para sumir com os dejetos. Então, eu também, às vezes, eu fico me perguntando, para que ligar os dejetos num tubo, em quilômetros de tubo, né? Quanta matéria-prima foi tirada da natureza para construir esses tubos, para levar para uma estação de tratamento, para daí poder descartar, né? Ou reutilizar, né? Sendo que já tem o sumidouro, que serve justamente para isso, né? Para sumir com os dejetos, né?
Eu diria pra você que a gente fez um caminho meio maluco, se você parar pra pensar. Você sai de um lugar, né, que antigamente todo mundo do campo, onde você tem tudo, né? O que aconteceu ali? Começou a exploração da terra, né? Vamos ganhar muito dinheiro plantando só uma coisa, né? Isso o Guga sabe de trás pra frente e frente pra trás. Mas qual que é a ideia do aproveitamento da terra? É que você tire algo de um lugar e coloque em outro. Né? É a permacultura, que você sustente o lugar com ele mesmo, né? Fazendo seu próprio adubo, enfim. Isso é um modelo que eu não consigo entender como é que a gente mora lá no 14º andar, lá enorme, no meio do monte de prédios. Esse dia eu fui fazer um reiki numa senhora em Lages, bem no centro do 14º andar. Eu me senti pequenininha, assim, eu pensei, meu Deus, como eu quero minha casa, né? E esse caminho inverso que a gente fez não é só nós, é algo bem significativo no país. Pessoas voltando pro campo. E é muito doido que se a gente assistir aquele filme antigo lá, A Máquina do Tempo, não sei se vocês viram, que tem 20 anos o filme. No fim do filme, eu vou contar, dar um spoiler aqui, né? Mas as pessoas estão morando em árvores. Tem todo um sistema, assim, escadas maravilhosas, outros elevadores, tudo feito de bambu, tudo na... Aí o filme é muito legal, até recomendo também. Não vou contar o final, né? Mas o que quer dizer? A gente acha que está regredindo, voltando para o campo, como esse meu amigo disse, se você conseguir um dia voltar para cá, né, com pena de mim. Então, a ideia do regressar para o campo, eu acho que é uma reconexão mesmo. Não quer dizer que todo mundo tem que morar no mato, mas você pode ter em casa um feijãozinho que você botou no algodão, né? Hoje, ter uma planta dentro de casa é receber informação. A informação está em todo lugar, todo, né? É algo que se você olhou para o lugar, ele está te dizendo alguma coisa. Por quê? Porque nada está parado, de fato, né? Se a gente estudar um pouquinho de física, essa parte do Léo, né? Porque ele, como professor de física, pode falar melhor, mas tudo está em movimento. Inclusive nós, paradinhos, estamos em movimento, né? Então, como isso? Como que pode isso se eu não vejo? E a física já provou, né? Então, tem inúmeros assuntos sobre isso que eu não domino, mas eu acho assim, é a tua explicação, pessoa cética, né? É a tua linguagem, é como vai chegar em você. Então, abra a mente. Agora é momento de abrir a mente para aquilo. Eu acho uma coisa muito interessante que Crayon falou num áudio. Alguém já viu a gravidade? De ver a gravidade? Sim, via a gravidade. A gente nunca viu, mas a gente sabe que existe, já foi comprovado cientificamente que existe gravidade, né? Tem uma teoria lá. E a nossa espiritualidade, ela é tão lúdica, ela sei lá, ela não está na gente. Né? Eu falo sempre assim, com essa questão de dirigir sua vida. Você tem fé? Aí a gente diz, eu tenho fé, né? Você não pode ter fé, você tem que ser a fé, ter certeza, não tem um espaço para dúvida. E isso me levou onde eu estou hoje. E esse trabalho hoje é o meu trabalho, né? É uma coisa que veio, como eu disse para vocês, no chá, eu recebi essa informação. E com 17 anos, eu sempre gostei disso, né? Eu fui numa cartomante aqui, maravilhosa, que já não está mais entre nós, a Dircinha, que um monte de gente conhece ela, porque ela era muito, muito, muito competente. E ela falou para mim, quando eu tinha 17 anos, você vai ver carta. Eu digo, capaz, né? Daí ela falou, não, você tem um dom, eu vou te ensinar. Daí eu falei, não. Nunca mais voltei. Mas no final, quando eu estava indo embora, eu lembro que ela falou assim, não se preocupe, que a vida vai dar um jeito de trazer de volta para você essa oportunidade, ela ainda falou. E eu saí de lá falando, bem capaz, né? Eu saí dando risada sozinha, assim. E daí estamos aí, né? Trabalhando com o interior do ser, através dessa ferramenta. É só uma ferramenta. Como eu falei para vocês, 2018 deu um boom ali. Isso é comercial, é muito comercial, é para ganhar dinheiro. Gente, o profissional que você for buscar, seja para fazer qualquer tipo de terapia, tem o Theta Healing, tem a constelação familiar que eu falei ali para vocês, que eu achei assim, me emocionei muito, porque uma coisa é você saber a teoria, sentir no coração, sentir intuições, ter visões, isso é uma coisa. Agora você vê algo no plano físico, uma bacia,
te mostrando a tua vida como de fato ela estava, e a minha amiga nem sabia de nada. Era um problema meu que eu queria resolver, né? Que eu tive uma perda de um bebê no ano passado e eu achei tudo muito lindo no momento, não sofri meu luto, e depois disso eu precisei dar uma surtadinha, né? Aí foi onde eu resolvi fazer essa terapia que me resolveu. Porque como que a constelação familiar funciona? É feito ali tudo que tem que ser feito, existe essa da água, tem outros tipos também, mas ela age com a tua palavra. É você que perdoa, é você que liberta, né? Olha como é forte isso. Isso aconteceu comigo, né? Uma relação familiar que eu tinha me conturbada, resolvi fazer a constelação, e 2 dias depois essa pessoa me chamou no WhatsApp dizendo assim: amada, eu nem vou falar a palavra, senão vai dizer quem é e não vou dizer por causa dela, mas enfim, ela falou pra mim, filhota, porque era minha mamãe. 2 dias depois da constelação, ela disse: você não apareceu mais aqui, foi uma coisa tão terna, tão gostosa assim, que eu não tenho explicação, eu só agradeço mesmo aquela terapia que moveu todo o sistema para que ele mudasse. Eu, com as minhas palavras, a pessoa que conduz, como eu também conduzo aqui o tarô, me levou até essa liberação. E quem que fez a liberação? Foi o terapeuta? Não, na verdade fui eu, né? Com esse poder que a mim pertence, mas são coisas que às vezes a gente não sabe, é isso que a constelação atravessa, né? Coisas que você não são dessa vida e você não tem consciência, e às vezes te atrapalha por causa do teu clã familiar, né? E esse clã familiar, ele é de sangue, não é a família terrena que você tem, por exemplo, se foi adotado, daí a busca é pelo teu clã de sangue, né? Então, voltando, Theta Healing, o próprio Reiki, né, tão sagrado, essa energia que vem do cosmos. Muita gente não sabe o que é Reiki, né? É uma aplicação de energia que vem do cosmos e te realinha, né? Nós somos movidos, estamos de pé aqui por causa dos nossos chakras. São 7 vórtices principais que estão te alimentando. Não é a comida que a gente come que alimenta, é a nossa energia. Então, como é que eu estou energeticamente, né? O meu corpo vai dizer. Se tá ruim, tem azia demais, tem qualquer coisinha dessas que incomodam no dia a dia podem ser alinhadas com toda certeza, e dependendo, claro, do agente principal, que é o próprio paciente, utente, consulente, enfim, a pessoa que buscou. Quem dá o start é ela. A função do terapeuta é mostrar isso para a pessoa, dizer, ó, o motorista da tua vida é você mesmo. Se o terapeuta te segura, ai, não, você precisa voltar mês que vem, porque aí ele tá querendo ser o teu mestre. Tirando, lógico, casos... nós estamos falando de terapia holística, né? Você vai no psicólogo, você tem que ter uma frequência para ir no psicólogo. Mas quando você fica dependente da terapia, tá errado, né? Tem pessoas que me ligam, eu queria ver porque eu tenho que fazer uma entrevista de emprego e acabou de ver semana passada. Eu falo para a pessoa, não gaste dinheiro, porque vai sair tudo a mesma coisa. E de fato, tem gente que insiste e sai. Daí eu só falo assim, quando eu aviso para não fazer, é porque a pessoa não pode ter uma dependência disso aqui, né? É uma chave, eu te dei uma chave. Quer dizer que nunca mais você vai ver baralho? Não, pode ver todo mês, sei lá, 2 meses, dependendo das tuas questões, mas que isso não se torne uma dependência, em caso algum. Fica condicionado a tomar as atitudes conforme saem as cartas. Isso, porque na verdade o tarô, ele é um norteador. Você está sem norte, você está perdido numa questão, ela pode ser simples, pode ser complexa, ele vai te nortear. Aí entra o nosso querido livre-arbítrio, né? Não quer dizer que tudo que for falado tem que ser feito, mas essa ferramenta é uma chave para você se voltar para dentro e você mesmo se perguntar, né? Eu achei uma graça esses dias, uma consulente me encontrou numa loja. Daí ela falou assim, viu, sabe aqueles 2 que você tinha dito que era mais para um do que para outro? Pois então, estão namorando 6 meses já com o outro. Na loja, assim, todo mundo começou a rir, foi engraçado. Daí ela disse assim, mas tá tudo bem, porque o resto tudo deu certo. Então isso aqui não é uma fórmula mágica que vai te dizer o que fazer. Vai te dizer assim, vá lá na loja tal, porque lá vai ter um emprego para você. Não é assim que funciona, né? Então, é um norteador para você se voltar para dentro. Depois vocês vão ter experiência, vocês vão me dizer, depois me dar um feedback. Elaine, enfim, a gente tem notado que todas
todas as vertentes espirituais têm falado muito sobre essa questão da transição planetária e, né, tudo que está acontecendo no mundo, enfim. Mas para fins práticos, assim, o que você acha que vai acontecer e o que as pessoas estão buscando fazer, ou o que você acha que deveria ser feito assim para se preparar para esse momento, né? Porque vai vir um chacoalhar aí na humanidade para dar né? Tem que vir dar uma chacoalhada para poder despertar, né? O que você tem para dizer sobre esse assunto pra gente? Cara, eu penso assim, o despertar, ele é algo como que você percebe que tem algo diferente na tua vida, né? E você precisa trabalhar com isso. Em tons mais profundos, a gente tá se preparando sempre um momento. Eu acredito assim que não seja nada como antes, assim, uma extinção, não acredito, apesar dos polos magnéticos estarem se movimentando. E eu não tenho certeza qual é o estudo, mas isso foi o Léo que me falou, que encontraram uma árvore muito, muito, muito antiga. E acho que dá para ver algumas informações nos discos, né? Eu não sei bem como é que é da árvore, lá, a idade e tudo mais. As árvores, elas registram, né? Os anéis de crescimento, eles registram os períodos, por exemplo, árvores longevas, né? Que são mais de 1000 anos, por exemplo, até 2000 anos. Ela registra os períodos de crescimento, né? Então ela consegue marcar eras, né? Períodos, anos, no seu anel de crescimento. Isso é possível observar, por exemplo, existe um estudo chamado dendrocronologia. Dendro vem do grego, que é árvore, e cronologia é o tempo, né? Então a gente consegue estudar, a gente consegue prever períodos mais frios, mais quentes, veranicos, observando anéis de árvores. Então, a ideia é que essa árvore foi encontrada e esse estudo foi feito, e esse movimento dos polos magnéticos, ele afeta o clima, né? Então, a ideia é se esquentar bastante, se preparar, assim, para um friozinho um pouco mais rigoroso. Se fala, assim, décadas, enfim, não tem nada, assim, que diga vai acontecer ou não vai acontecer algo, mas espiritualmente a gente sabe que a gente está se reunindo para algo maior. Isso eu tenho plena certeza. E a gente chama esse povo de trabalhadores da luz. A maioria das pessoas é curador, né? Esses estudos falam que a gente veio de corações amorosos lá da Lemúria, né? Que Caio fala muito da Lemúria. E eu disse que eram coisas loucas, né? Quem sentir também pode me perguntar. A gente acha esses vídeos aí para falar sobre isso. E que existe um momento de purificação, e essa purificação vai ser para cada um de um jeito. Dentro da tua religião vai ser né, como a gente fala do Éden, né, o paraíso é Aruanda para Umbanda, né, para os evangélicos é dormir um sono eterno até o dia do julgamento. Cada um tem o seu foco de purificação. Eu não acredito numa extinção completa, porque Cryon fala até sobre a gente ser imortal, se quiser. É muito doido, né? Então, se eu foco o meu centro em aprender e eu reencarno para aprender, se eu aprender o que mais for possível para o meu ser agora, isso vai me trazer rejuvenescimento. É bem doido, né? E a ideia da imortalidade. Isso é para todos? Não, né? Não é para para quem se estragou já tudo aí na década já são os quarentões, não sei, mas de qualquer forma existem esses estudos, né? Estudos falam muito sobre a gente ser enganado como se alimentar, que a gente se alimenta muito mais de luz, de fato, do que de comida, da massa, né? E o que acontece com a maioria das pessoas? Eu sou era uma delas, né? Que me programei no começo da vida para guardar dinheiro para deixar um terreno para o meu filho, porque era assim que funcionava, principalmente aqui em Curitibanos, né? Que é uma cidade pequena e tinha que precaver, né? Então você tinha que dar um terreno pro filho. E pensava em guardar dinheiro para quando ficasse velha e doente. Vocês já pararam para pensar que a maioria das pessoas antigas faziam essa programação? Guardar dinheiro para quando ficar doente. Então você já está fazendo contrato lá, né? Vou envelhecer e ficar doente. Então os estudos falam, né, inclusive, que a gente morre, a gente tem doenças porque a gente condiciona isso na cabeça, né? Então todo resfriadinho que eu tiver agora é corona, então a gente pira, né? Quem manda no negócio?
é a tua cabeça. O mental da gente é muito legal. A mente, ela tem esse nome por um motivo. É uma pegadinha, né? Ela pode te mentir o tempo todo. Ela mente. Mente, é mentirosa, né? Quando você falar assim, ó, e se... Pronto, foi pego pela mente. Né? Eu vou começar um negócio, mas e se não dá certo? Pronto, você vai remoer, ficar dentro, a gente chama isso de roda de samsara. Quando você não muda a atitude, não muda o pensamento e quer um resultado diferente, né? E vai ser sempre o mesmo. Muda de figurinha, muda de pessoa, mas a situação é a mesma. Você tá no buraco, tá na roda ali, rodando. Aí reclama, mas eu achava muito engraçado uma amiga minha que eu conheço de novinha, e ela dizia, mas eu tenho o dedo podre. E daí, um belo dia, ela resolveu pedir uma consulta esses tempos atrás. Não fazia anos que não via ela. Daí ela sentou assim e disse assim, ai amiga, você sabe que eu tenho o dedo podre. Eu digo, então vamos começar a tua consulta. Por aí. Né? Você quer ter o dedo podre pro resto da tua vida, cada relacionamento que passar vai ser esse. Quando eu decidi, quando eu me separei do meu antigo casamento, eu me prometi que eu não queria mais casar, nunca mais, né? E eu fiz uma brincadeira muito engraçada. Eu disse assim para minhas amigas, mas se por acaso aparecer alguém, né? Sempre tem que deixar uma brechinha ali, né? Tem que ser músico, tem que ser grande e tem que ser... Eu tenho que ter uma TV 32, porque eu queria uma TV 32, na época eu não tinha, eu assistia no computador, né? Me separei, tinha lá meu projeto de vida, né? E eu ia comprar um carro, porque eu não tinha também. E daí foi tão engraçado, porque a gente namorou 9 dias, né? E daí já foi morar junto. Quando ele subiu a escada do apartamento com uma TV 32 debaixo do braço... que me caiu a ficha que ele era grande, que ele era músico e que ele tinha uma TV 32 e um carro. Então, assim, gente, eu programei, porque eu já sabia quem ia aparecer na minha vida, entende? Você já sabe. Para vocês terem uma ideia, essa mesma Dirce, antes dela falecer, ela me previu ele muitos anos antes. Ela me falou assim... você tem o seu karma, né, que é o teu caminho agora que você está vivendo, mas você tem a opção, se o teu esposo não caminhar com você, você tem muita coisa para fazer, então você vai ter a oportunidade de não estar mais com ele e a vida vai te trazer uma pessoa maravilhosa e eu vejo essa pessoa trabalhando com você. Aí nós dava risada, né? Porque meus amigos da escola de música, nossa, todos muito queridos, meus amigos adorados, mas todos a metade da minha idade, né? São meus amigos até hoje e tal. E eu sei que eu e a Ingrid ríamos muito disso, né? Quem será que era a pessoa que ia trabalhar comigo? E foi muito legal que eu fiquei com o Léo, acho que umas 2 semanas depois ele estava tocando na orquestra da escola, né? Eu tava lá trocando uma lâmpada, ajudando de alguma forma. E daí eu me lembrei dela, que já nem tá mais aí, né? Nesse plano, me fazendo isso. Então isso eu acho legal eu dizer para uma pessoa, por exemplo, aparecer nas cartas ali, que é um amor definido e a pessoa tá perdida. Ela como isso aí, né? Aí, sei lá, 3, 4 meses depois a pessoa me mandando foto com a pessoa, sabe? É muito legal. Porque, tipo assim, você desbloqueia a mente da pessoa de que ela, né, tem o dedo podre. Ninguém tem o dedo podre. Todo mundo vai ficar com alguém por afinidade vibratória, né? E, na verdade, o nosso livre-arbítrio, na minha humilde opinião, ele serve pra gente sair do caminho. Né? Eu tenho livre-arbítrio de não querer nada disso aqui, eu vou continuar bebendo, muito, né? E o livre-arbítrio, na minha opinião, é esse. É você desviar do caminho. Porque o resto tá todo mundo te levando, né? O teu eu superior tá trabalhando, o anjinho da guarda, os guardiões, ou quem você quiser chamar, eles vão estar ali por você sempre. Parece bobagem, mas se você começa a analisar o que você tá pensando e o que acontece no teu dia a dia, é só para te dar a resposta. É como se o mundo estivesse aqui por você. Só que você não consegue perceber, né? Mais ou menos a ideia ai, sei lá, eu vejo assim até o filme Matrix como uma ideia, não que nós estamos lá dentro de um tubo lá, mas que sim, a realidade não é eu comprar um sapato novo e estar na moda. Essa realidade é ilusória, é isso que é a ilusão do Matrix, né? É eu precisar estar vestindo um modelo 38, senão eu não tô no padrão de beleza, eu não sou bonita. Olhe bem, que coisa forte. Aí esses são padrões, né? A mulher não pode falar que ama, porque senão ela é frágil. Olhe bem o que foi incutido na cabeça da gente, fora outras coisas, né? Então,
tudo que é padrão, tudo que vem lá dos primórdios, eu penso assim, lá no PNL, enfim, a gente fala sobre ataque e fuga, né? Não sei se já ouviu falar isso. Mas é um princípio lá do tempo das cavernas. Então, acontecia algo, ou atacava o bicho, ou corria. Né? É um instinto que nós temos lá no começo das nossas vivências, né? Então, você briga comigo, ou eu vou te revidar, ou eu vou sair fora. Eu não posso ficar encarar. A gente nunca fica em cara. Então, o trabalho hoje é esse, é ficar encarar. Né? Tem algo por investir, tem algo por fazer, tem um relacionamento que não sabe se vai ou não vai. Esse momento é o momento de sentir. Então, se aquela roupa não me serve mais, eu preciso tirar. Né? Aquele relacionamento tóxico, aquela amizade que te puxa para baixo, tudo isso deve ser revisto, mas não de forma arrogante, tipo, eu sou bonzinho, aquele lá que me faz mal, né? Mas a gente tem consciência de quem tá na nossa vida só para sugar, isso aí todo mundo tem, né? Então, um toquezinho, com amor, sempre pensando que não seja o cara do caminhão lá, né? Seja a pessoa que diga com amor assim, olha, eu não gostei do que você falou, mas eu entendo o teu momento, mas acho que a gente deve conversar sobre isso, porque nada é resolvido no calor do momento, nada é resolvido. Aí é que tá, não pode ter calor do momento. Tem o calor do momento, tem que respirar, pedir licença, ir no banheiro, voltar, outra pessoa. Não aquela que acelerou o coração. Eu vejo assim, hoje eu me mantenho numa vibração, claro, não sou santa, meus problemas não sumiram, mas eles diminuíram bastante, né? Quando eu resolvi não me importar mais com uma caixa. Eu vou viver conforme eu quero, no meu tempo, sabe? O ser humano, ele não foi feito para estar trabalhando num lugar fechado por 8 horas. A gente não foi feito para isso. Se você analisar o que você vive fora disso, são algumas horas que você está ali jantando com a tua família e você vai dormir, né? Qual é a tua vida de fato? Analisar é o trabalho. Para quê? Para você ganhar um dinheiro X para deixar alguém muito mais rico, né? Claro, não é o caso geral, mas você está ali servindo, né? Só que você está servindo um sistema que você não cabe. É como se fosse isso. Porque qual é a vida da gente? Não é só o fim de semana, as férias. Eu não tenho mais isso. Às vezes as pessoas digam assim, eu só posso no domingo, que pena. Mas venha no domingo. A pessoa diz, mas você trabalha no domingo? Eu digo, pra mim não tem esse negócio de data, dia, entendeu? Eu acho que essa liberdade de viver como a gente quer, claro, buscar uma disciplina nisso também é outro trabalho muito importante, né? Porque daí você não tem ninguém para te mandar fazer nada. E, por outro lado, é você decidindo pegar realmente as rédeas da sua vida. O que eu vou fazer hoje? Eu não tenho trabalho e não é todo dia que eu faço terapia, né? Então, eu tenho que descobrir no meu dia o que vai me fazer bem, porque esse é meu último dia. Amanhã é meu último dia de novo. É muito legal, eu me lembro daquele filme do Ai, Jesus. Que ele esquece tudo e começa o dia de novo. Como se fosse amanhã, acho que é. Então, essa ideia da gente valorizar o hoje, né? Tá falando muito em presença, autoconhecimento. Quando a pessoa fala em autoconhecimento, você acha que é alguma coisa que você tem que aprender e ler, mas não é. Eu nunca me esqueço o primeiro dia que me falaram, tem um estudo de rapé para fazer, daí eu falei, onde é que eu acho? Onde é que lê? Aí a pessoa só deu risada, né? Está tudo dentro de você, esse estudo está dentro de você. Então a gente fala muito de estudo, a pessoa, eu não quero estudar, bem capaz. Estudar, na verdade, hoje é você silenciar. Aí eu estudo, porque daí você escuta o teu coração batendo, você escuta o funcionamento dessa máquina, com os olhos fechados você escuta tudo isso, você imagina cada pedacinho do teu corpo e traz para cada pedacinho saúde, regeneração. Vocês sabiam que todas as nossas células se regeneram em 2 anos? Olha o rejuvenescimento, a explicação. Porque se eu trato bem o meu corpo por 2 anos, ele já se transforma, como ele se renova, né? Isso está no livro Viver de Luz, da Jasmine Ren. É uma mulher que prega que a gente pode viver sem comer. Ela não come, né? Já tem... ela come por prazer mesmo. Então, quando ela quiser, ela come. Mas senão ela está se alimentando de luz, né?
Parece uma coisa muito louca, mas foi muito legal, assim, pensar no curso de Reiki, que o mestre Mikao Usui ficou 21 dias na montanha sem comida e água, né? E eu achava aquilo tão esplendoroso, né? Para o ser humano ficar 4 dias sem água, diz a ciência, né? E eu conheço 2 pessoas que já fizeram esse estudo aqui, pessoas palpáveis, né? Que não eram lá os mestres. Então, quer dizer, nós fomos incutidos a dizer que a gente tem que comer, né, para ficar gordo e saudável, isso no pensamento antigo. Hoje você tem que não comer para ficar magra e modelo, né? Ou daí a gente vê anorexia e um monte de problema, né? Tudo por conta do padrão. Então, quando a gente deixa de seguir o padrão, a nossa vida entra num fluxo como um rio e vai desviando das pedras e vai correndo, né? Parece muito filosófico, mas se você imaginar, é isso aí mesmo. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é bem interessante. Toda pessoa tem a sua alma gêmea ou tem várias almas gêmeas? Ai, eu acho assim, que nós temos um plano, né? Esse plano, supostamente, aí, por todos os estudos, foi concordado conosco mesmo, né? Então, eu imagino, assim, que a gente tem companheiros e companheiras aí em torno da vida, e você pode sentir amor algumas vezes a mais, né? Umas a menos, umas mais intensas, outras menos, umas mais sofridas. Mas eu penso assim, hoje o meu relacionamento ele dá certo porque existe liberdade e amor, né? Porque eu acho que as duas coisas juntas, elas trazem a confiança. Quer dizer que eu posso ir em qualquer lugar, eu vou, sei lá, dormir na minhas amigas, fazer uma festinha do pijama. Posso sem problema nenhum, se ele quiser sair tomar uma cervejinha com os amigos dele, né? Claro que a gente muda um pouco de programas, né, nessa vida, mas enfim. Eu acredito que as pessoas que passam pela nossa vida, elas têm uma missão conosco e nós também com elas. Então isso hoje é como quando aparece um amor para pessoa que não tem um amor hoje. Eu sempre digo, isso aí tá no teu futuro. Então você pode trazer pro hoje, se você se abrir. A gente não olha pro lado, né? Não percebe que às vezes está ali, né? Bem pertinho, ou alguém que você abre para conhecer. Vou dar um exemplo assim, ó. Eu quero ficar rica. Então eu quero ganhar na Mega Sena. Mas eu não penso que eu posso ganhar dinheiro, sei lá, de outro lugar. Achar na rua uma mala de dinheiro. Eu não abro o meu campo para receber de qualquer lugar. Eu digo que eu vou ganhar na Mega Sena. Então isso se torna muito menos provável que eu vá ganhar na Mega Sena. Agora, se eu abro para prosperidade, e falo como eu falei pro André ali, né? Se o meu trabalho é esse, o meu caminho é esse, que eu tenho as melhores ferramentas. Então aí vem o dinheiro, aí vem a oportunidade, vem as pessoas, às vezes não é dinheiro, às vezes é uma troca de serviço. E tudo isso vai fluindo, né? Vai harmonizando. E eu acho que no amor eu posso também trazer, né? Essa pessoa tá lá e eu não consigo trazer por causa dos meus ICs e da minha mente mentirosa. Que eu não mereço, que eu sou feio, que todos os outros relacionamentos... todo mundo que já passou por mim, sei lá, me traiu. Nossa, que eu escuto isso. Todo mundo me trai, né? Mas e daí o problema tá onde, será? Né? Eu permito que as pessoas me traiam. Por quê? Porque eu sufoco tanto, eu quero tanto uma coisa que eu afasto ela. Isso é nos relacionamentos, é no dinheiro. Quando eu digo assim, estou aqui, sou instrumento da paz. Jesus me colocou aqui e disse, eu sou caminho. Ó, já tá aí a primeira engrenagem né? A primeira peça da engrenagem. Eu sou o caminho. Então ele veio dizer que é pra gente fazer o que ele fez. Por exemplo, quando ele disse levanta e anda, ele estava dizendo pro cara que ele tinha o poder, né? O Lázaro lá, tinha o poder de levantar. Isso, gente, já aconteceu, olha só, nos dias de hoje, com o estudo de Cryon, que a gente está desenvolvendo também com uma equipe, que 8 pessoas, num determinado horário, ou às vezes até se não puder naquele horário, não tem problema, porque é tudo atemporal, né? Essas 8 vão vibrar por uma. Por exemplo, tem um grupo de 8 e uma tá com dor de estômago. As outras 7 vão vibrar por 8 dias, que daí vem os enigmas dos números, né, e tudo mais. Por aquela pessoa, já aconteceu de levantar a gente paralítica. Nos dias de hoje, com esse estudo, é força interior, gente. Fé
fé. E tudo tá baseado nisso, né? No amor e na fé. Você acredita ou você talvez acredita, às vezes abre um espacinho pra dúvida, né? Que você é o cara. Na verdade é isso. E ao mesmo tempo a gente tem que entender que a gente é tão pequeno, mas tão pequeno, que a gente precisa de todos os restos de nós, né? Todas as outras partezinhas, que nós somos um grande quebra-cabeça. Né? Quando toda a energia subir, isso é uma previsão, 5 anos diz que a política muda, segundo os estudos espirituais. Vão aparecer pessoas honestas, pessoas confiáveis. Isso vai ser algo que diz, até quero ver daqui 5 anos, né? Fazer uma cápsula do tempo dessa entrevista, né? Que em 5 anos isso vai mudar um pouco, a gente vai mudar a vibração, então a gente aprende a não aceitar algumas coisas tão baixas, né, como vieram aí no decorrer de toda a nossa vida, ouvindo que política é essa sujeira toda, né? A gente conhece tanta gente boa que pode ser político. Não é o meu caso, que fique bem claro. Não acho que tem espaço na minha vida para esse tipo de trabalho, mas eu admiro muito as pessoas que eu conheço, algumas que entraram para a política para mudar, né? Então, se a espiritualidade está falando que o mundo está mudando e que em 5 anos nós já vamos ver uma diferença gritante na política, eu já estou feliz. Né? Porque a política está associada a roubo hoje, não está associada a projeto, a melhoria. A imagem do Brasil fora do Brasil é terrível nesse lado, ainda mais, né, com tudo que está acontecendo. Então, no amor a gente muda isso aí, não é gritando, não é chamando de ladrão, né? Porque a gente acaba generalizando aí e tem pessoas muito boas, né, que querem mudar. Às vezes elas não ficam muito tempo, né, porque elas percebem que o sistema é diferente. Mas eu estou ansiosa por essa mudança aí que a espiritualidade está prevendo. Também está prevendo uma nova data limite, não é data limite daí, né, são melhorias no planeta a partir de 2057. Também ali nos estudos do Trigueirinho, que é outro estudo maravilhoso, né. Na verdade, eu tenho muitos estudos para compartilhar. Vou cortar por aqui, senão... Não, é engraçado, né, que toda essa era, né, de movimento para fazer, tipo, você falou, de agir, de pensar, né, e essa pandemia, a tecnologia, ela veio para ajudar e ela afastou famílias, né, a pandemia fez você se importar, né, porque hoje em dia a gente olha mais para quem está com a gente, porque você pode trazer um vírus para quem está perto de você e às vezes com essa tecnologia ficou tão distante dessa pessoa, né. Você se reaproximou, você se reconectou com seus familiares, né? Hoje em dia dá para ver que as famílias estão mais unidas, tem mais fotos de familiares na internet do que de rolê. Então acho que essa pandemia veio para unir novamente, né, as pessoas. Uma coisa que você falou ali que eu acho que para mim fecha muito, até a Priscila me deu uma olhada, que você falou de ver números iguais. Eu durante acho que 1 mês, 2 ali, todas as horas que eu olhava pro relógio, elas estavam tipo 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Até tirei print, eu parei de tirar print porque toda hora que eu olhava pro relógio... Na verdade, batia até com a hora, por exemplo, era dia 5/5, ele pegava o celular, era 5h55. Era muito... então foi um tempo assim, eu nunca consegui, procurei algumas coisas, não consegui achar. Eu não sei onde que acha essas explicações. Então, se você colocar lá no YouTube, sincronicidade, né? Várias pessoas vão ter várias visões que dizem a mesma coisa. É a resposta para a tua pergunta. Ah, mas eu nem sei o que eu estou perguntando. Medita, que daí você vai saber o que o universo está tentando te falar. Vou contar uma historinha rapidinha também. Num retiro conheci 2 amigas, né, 2 pessoas. E passou-se um tempo lá e uma delas me mandou uma mensagem: nossa, eu queria tanto te ver, mas eu só tô falando isso por falar, porque eu não tenho carro, moro em Lages, não posso te ver. Digo, tá, saudade, né? Beleza, tchau. Dali 10 minutos, uma outra amiga minha, do mesmo retiro, mas não conheceu essa outra. Não se conversaram. Ah, mas eu queria muito te ver, não sei o que, só que essa na minha cabeça morava em Correia Pinto. E daí eu falei pra ela, então tá, mas chega aí, né? Desliguei o telefone e pensei, mas ela pode passar em Lages e pegar a minha amiga, outra amiga, e vim. E as 2 se falaram e moravam a 2 quadras uma da outra. Então, o que eu tiro disso de lição? Por que aquela me falou que queria me ver, queria ir lá, enfim, queria passear, se ela não tinha carro? Qual é o motivo que eu vou te dizer? Viu, eu queria tanto ir na tua casa, ela não tem intimidade comigo, assim, né? Eu fiquei amiga, sou amiga, considero demais, um beijo, Kali. Mas, assim, por quê?
né? Que ela ia me dizer isso só porque ia aparecer uma carona. Olha bem que doido. E tudo é assim, se você parar pra pensar na vida de todo mundo. A diferença é que a gente corre tanto e a gente quer vencer prazo e a gente tem meta e a gente tá em busca do dinheiro. Não que isso não seja positivo, mas tem que prestar mais atenção. Quantas horas você tá passando com a tua família? Quantas horas você tá ficando com os amigos, né? Chega o fim de semana, tá todo mundo estafado, né? Hoje não é tempo de passar com os amigos, gente. Vamos ser bem franco, né? Dá para estar com os amigos se for em pequenas quantidades, se tiver cuidados, um alquinho, uma boa conversa e uma vibração alta não vai pegar vírus em ninguém. Na minha opinião, na minha humilde opinião. Lembrem que tem mais de 7 bilhões delas. O que eu penso sobre a questão da sincronicidade? Eu acho que ela sempre está aí. Ela sempre esteve. Quando a gente não observa a sincronicidade é porque a gente está fora, ela não está na mesma vibração para poder enxergar ela, né? E o que é a sincronicidade? É as coincidências que a gente acha que é coincidência, né? Também acho, Guga, coincidência é uma palavra que não está no meu dicionário, não existe, porque se eu for contar várias histórias... O que é cocriar a tua realidade? Ela está muito ligada com uma coisa que a gente não percebe, que é com a emoção. Na verdade, o todo ele é mental, só que a criação ela se baseia muito na nossa emoção, porque quando você tem a emoção é uma vibração, ela gera uma vibração que é pura, seja em qualquer sentimento que você esteja, e é essa energia que cocria. Então, aí vem a questão, com o que eu estou me emocionando, com o que eu estou ocupando a minha mente, as minhas sensações, com que tipo de emoção que eu estou sentindo. Né? Se eu estou alegre, se eu estou otimista e eu estou empolgado com uma coisa positivamente, eu vou cocriar aquela realidade. Eu tenho observado isso demais na minha vida. Eu diria que isso é a chave, sabe? Aí por isso eu não fico ouvindo coisas que vão me trazer emoções negativas ou emoções um pouco pessimistas das coisas. Então eu não me conecto com isso. Né? Então eu tenho observado isso muito na prática. Não é nada de misticismo, não tem nada de esotérico nisso. É uma coisa de prática simples. Você pensa num projeto, você trabalha em prol daquilo, as coisas começam a acontecer, você fica na vibração de gratidão e de otimismo e as ferramentas simplesmente aparecem. A minha vida inteira foi assim. E é isso mesmo, né? As ferramentas aparecem. Por isso que eu falei aquela hora, é paradoxo porque para você ter, você tem que largar. Então você não pode se preocupar em ter dinheiro. Você tem que largar isso para que o dinheiro venha. Porque você está agindo ao contrário. Você está naquela ansiedade. O Guga falou uma coisa muito interessante, que é um estudo que eu fiz com o meu coração. Quando alguém te ofende, o teu coração ele sai do compasso. Ele ou vai bater mais forte de raiva, ou, né? Então, qual que é o meu trabalho hoje? Respirar e voltar para aquela batida que estava antes. Aí não vai dar merda, aí não fala. Não sei se pode falar. Não, pode falar assim. Então, aí você tem certeza absoluta que o que você vai falar é de dentro. Você sente mesmo. Você não vai chamar a pessoa, sei lá, uma palavra negativa, porque não é isso que você pensa dela, só a situação que está incomodando. Então senta e conversa. Para mim não tem falha você pegar no braço de uma pessoa e dizer assim, você pode me ouvir por um minutinho? Pode estar a situação de caos que for, mas toca na pessoa e diz assim, você está passando a informação que você precisa de confiança, né? E diz, eu preciso falar com você um pouquinho. E vai falar com amor e vai liberar o teu campo desse tipo de energia. E com o coração a gente consegue, né, fazer essa avaliação. Saiu do batimento, pode prestar atenção que tem algo diferente por aí. Elaine, o que vem pela frente aí? Quais são os seus planos futuros para a sua vida profissional, pessoal, enfim? Hoje eu vejo que a minha vida pessoal e profissional ela é muito, muito integrada, né? Porque eu trabalho onde eu moro e tudo mais, parece que se funde, assim. Mas a nossa intenção, enquanto instituto, né, e pessoas unidas ali, né, a ideia é realmente ter um instituto holístico que atenda várias necessidades, que atenda com as terapias, que atenda com o yoga, que atenda com benzimento, porque isso é muito legal no interior, né?
que atenda com vários outros terapeutas amigos, né? Foi muito legal o que a gente fez ontem lá. Até o meu amigo Grayson, que é psicólogo, falou: eu quero fazer uma vivência para falar sobre a mente. Então, para que eu vou dizer não, aqui não é só coisa esotérica, ou só mistério, ou só coisas que a pessoa não conhece. Poxa, que legal saber como que é o funcionamento da mente vindo de um profissional. Então, esses casamentos aí que é o que a gente procura fazer. Trazer você lá um dia para dar um workshop sobre plantas, sobre agroecologia, né? Então, é um lugar que a gente fala até que ele não é nem nosso, ele é emprestado pela espiritualidade para a evolução. Então, não quer dizer que lá só vai ser servido medicinas da floresta, né? Que as pessoas acham que esse é o nosso único intuito, mas não é. A gente quer auxiliar, a gente fala no auxílio universal, né? E na doação aí. Então, se a pessoa quer tomar um sopro de rapé, que é uma coisa que não é cobrada, eu vou lá bater um papo, né? Isso é algo que faz parte do meu servir. Então, esse lugar abençoado que a gente recebeu através de muita sincronicidade, gente, que olha, se eu contasse para vocês, não iam nem acreditar de tanta sincronicidade que aconteceu pra gente estar onde tá. E foi muito legal que eu fui conversar com o pessoal da prefeitura do São José do Cerrito e falar quem é a gente, o que a gente tá fazendo lá, né? Enfim, porque é uma cidade muito acolhedora, né? E a gente começou a conversar sobre a questão do reiki na saúde e as aulas de música e um monte de coisa. Daqui a pouco eles perguntaram, né? Tá, mas o que vocês estão fazendo aqui, né? Daí eu expliquei para eles e foi tão lindo que o secretário da Educação me interrompeu e me perguntou se eu sabia a história de São José do Cerrito. Daí eu falei, que vergonha, né? Não sei. E aí ele me contou que era a comunidade do Caru, que foi colonizada por índios, tem vários lugares lá que tem tocas subterrâneas, né, dos índios. E eu me emocionei dentro da prefeitura falando sobre isso, hoje que eu venho aqui falar, tipo, nesse canal público, né, a gente está muito feliz mesmo hoje de poder expressar, né, de poder ser as bruxas que expressam, que podem expressar. Esse negócio de sincronicidade, porque tipo, no meu dia a dia já se tornou uma coisa normal, assim, pra mim. Porque às vezes eu tô em casa e digo assim, hoje eu vou comprar um chocolate. Aí eu chego lá dizendo, não quero mais. Aí eu vou trabalhar, chega o rapazinho que vende chocolate. Aí eu compro dele. Às vezes, teve uma vez que eu fui no Sandine ali, eu falei, vou comprar uma porção. Comprei. Chegou na minha mesa, falei, não quero mais. Aí quando eu olho pro lado, tinha um carinha ali pedindo comida. Eu falei, poxa, vou dar pra ele. Dei pro cara. Aí, outro dia eu fui comprar um pastel ali no Bolzão agora. Cheguei lá e disse, moça, eu quero 3 pastel. Daí, peguei os 3 pastéis, saí. Aí quando eu saí tinha 3 pessoas, assim, tinha a mãe e as 2 filhas pedindo doação, assim, eu falei, 3 pastel? Tá, pronto. Então isso, é uma coisa que eu não falo muito, porque pra mim já é normal, assim, na minha vida. Às vezes, cara, acontece normalmente. Teve uma vez que eu pensei assim, vou ligar pro meu amigo Douglas. Eu falei, mas ele tá no trabalho. Chego em casa, ele mandou mensagem, vamos jogar? Vamos. Entendeu? É umas coisas assim. Mas a energia se movendo, né? Você chamou essa pessoa, né? Isso acontece muito com todo mundo. Eu queria tanto falar com o fulano. Meu Deus, tá ali a mensagem do fulano. A gente se acessa, né? É algo tão lindo. Eu vejo aquele filme, o Avatar, eu acho que nós somos aquilo lá. É uma metáfora muito impressionante, porque falam que antes de nós comunicarmos por palavras, a gente era telepata, né? Então não tinha mentira, né? O que dizem, né? Que os reptilianos trouxeram a palavra e aí já posso esconder algumas coisas, né? Então aí vem toda essa ideia. A gente era para estar buscando esse nível de conexão com a Terra, né? Que nem no caso do filme, eles lá conectados com uma única árvore, que inclusive existe a ideia da Exandril, que é a árvore das árvores, que ela está ligada a todas as árvores, que inclusive tem bastante informação da cultura egípcia, né? Sobre isso. É um assunto para um outro pôr do sol, mas enfim. Esse filme, ele retrata muito o que eu acredito, sabe? Não que a gente vai colonizar lá outro planeta que eram humanoides, mas que a gente pode se sentir,
E a gente tá fazendo esse estudo do grupo dos 8 ali, gente, tá sendo a coisa mais incrível. A força que tem, sem medicina nenhuma, né? Você tá ali firme, só pra trocar uma energia. Às vezes um grupinho de amigos, aí, estamos em 8. Se pudesse reunir, melhor ainda, né? Porque você tá se vendo, mas como tudo é atemporal, a gente faz pela internet, com algumas pessoas. E é algo assim que se alguém tiver interesse, né? A gente mostra o fundamento, não é nada coisa da minha cabeça. Tudo que eu faço é porque eu estudei em algum lugar. Né? Claro, tem coisas que vêm da tua personalidade e do teu superior e do que é para você fazer, do que é para você falar, né? Mas independente disso, a construção ela tem que ser única, né? Ela tem que ser de dentro para fora. Eu falo, quando eu vi ali que tinha recomendação de filme, eu lembrei muito do Avatar, porque todo mundo já viu, mas é algo muito amoroso, né? Ela traz a mensagem com bastante, nossa, a natureza curando os humanos lá, né? E é isso aí mesmo, a natureza nos curando. Elaine, quais são os teus hobbies? Ai, meu Deus, tinha os hobbies. Então, eu faço tanta coisa como hobby, assim, gente, mas eu acho que hobby é tudo que te dá prazer, né? Então, o meu hobby pode ser ver um filme, pode ser construir um artesanato, pode ser fazer uma fogueira. Isso é o meu maior hobby, né? O dia que eu não faço fogueira, eu fico pensando, tem algo que tá me barrando de fazer o que eu gosto. Eu já começo a prestar atenção nos meus movimentos, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, fogueira, né? Adoro atender, para mim, na verdade, é um hobby, por mais que às vezes seja um pouquinho pesado, é maravilhoso. Hoje foi muito bonito, porque foi o Amaci, que é como se fosse dentro da Umbanda, eu sou madrinha de Umbanda, né, da Ingrid. E hoje foi feito o Amaci dela, é como se fosse ela passou de linha lá dentro do estudo dela, como se ela tivesse passado de série, né, no colégio. E foi muito bonito porque foi lá e eu tive um recebimento tão lindo de um guia dela falando sobre o meu trabalho. E isso me deixa muito feliz. Quero mandar um grande beijo para a mãe Fran, que é a mãe de santo dela. Que são pessoas presentes na nossa vida que estão acrescentando, né, no nosso conhecimento. A gente faz um curso ali bem legal. Então, saber que eu estou no caminho, isso me deixa muito feliz. Né? E eu acho que isso não serve só para mim, é para cada um, né, de vocês, cada um que estiver ouvindo, sentir estar no caminho. Porque se você tiver, você vai saber, porque você vai estar confortável, feliz. Tá incomodando, vai rever. O emprego tá ruim, fica só reclamando, né? Vai procurar um novo. Então, eu acho que esses são os meus hobbies. Tu teria indicação de livros, séries, filmes ou documentários? Então, eu acho que para despertar da consciência, nossa, tem inúmeros títulos, graças a Deus, né? Desde Soul, né, que é uma animação que saiu agora, falando para a criança o que é um guia, o que é o mentor, então a criança já vai se familiarizar com aquilo que tanto foi escondido de nós, né? Uhum. De nós, eu digo da minha geração, assim, que pouco se falava nisso e tudo muito escondido, né? Lucy, eu acho um filme incrível, também é velho, mas é muito bom. Matrix nem se fala, né? Matrix é a ideia da expansão de consciência, de uma forma fictícia e tal. Porém, a ideia é aquela mesma, é você saber que é ilusão. Tudo que você acha que os outros têm, que você tem que ter. Isso é ilusão. Essa é a ilusão do Matrix. Quer dizer que o cara tem uma mansão ali, meu vizinho, e eu vou buscar por isso, porque o outro tem. Né? Então, o que a gente precisa e o que for da nossa lei, né, que a gente fala do nosso caminhar, do nosso karma, vai vir até nós. Então, eu digo assim para você, vai chegar um amor na tua vida, tá aqui, né, tá escrito aqui. Quer dizer que você vai ficar sentada esperando ou muito ansiosa por isso? Não, ou muito ansioso. Isso vai acontecer. Eu boto na minha cabeça que eu relaxo, né, que nem diz o Guga, eu vou movimentar algumas coisas, claro, né, não vou ficar trancada lá debaixo das cobertas pro resto da minha vida, e, né, que eu não vou encontrar ninguém. Mas a ideia é assim, você desprende disso, você não precisa de uma pessoa, mas você merece uma pessoa, olha a diferença. Aí eu abro um campo, aí eu tiro aquela carapaça que eu botei, porque o meu último relacionamento foi terrível, né, não tô falando do meu, mas enfim, os últimos relacionamentos foram terríveis, eu boto isso como padrão, né? Então, relaxar para receber, soltar para ter. Muito doido. Tu tem indicação de viagem ou algum passeio? Então,
Flora ayahuasca, né? Que não, como eu disse antes, não é algo que se convida para fazer, mas vivências, né? De yoga, vivências de trilhas. Isso eu acho assim muito interessante. Ali em Lages tem uma amiga minha que faz esse trabalho com trilhas, assim, ali em Urubici. Tudo isso te conecta. Qualquer lugar, eu digo sempre assim, até estava falando das 2 amigas que foram lá de Lages e saíram para ir lá, às vezes não é nem você ir lá em casa falar com a gente, é o passeio que você fez, é a mudança da rotina, é ver um verde, é se conectar. Quando a gente toma rapé, geralmente a gente quer estar pertinho do mato, é diferente, né? Eu não sei direito aonde mas ali no Cerrito tem um templo guardado também indígena, que é como é que chama? Uma vinícola. Então você vai lá conhecer a vinícola, toma um vinhozinho e já conhece ali esse patrimônio indígena que tem no Cerrito, que é coisa que tipo, a gente quase não tem conhecimento, né? Das famílias indígenas que moravam ali. É bem interessante também. Meu sonho é ir para Machu Picchu, né? Que daí sim seria uma recomendação, né? Maravilhosa. Mas tudo que te conecte vale a pena, né? Às vezes um convite de um amigo para ir em algum lugar. Tudo, se você abrir a mente, você pode participar de várias coisas que vão te trazer conhecimento, né? E não teria sido uma indicação fora lá na minha casa. Teria alguma história marcante para compartilhar com a gente? Pode ser engraçada, de superação? Fica a teu critério. O que tu gostaria de compartilhar? Ai, tem tantas histórias, né? Meu Deus, é tão rico você trabalhar com pessoas. Isso é uma coisa que eu digo assim. Trabalhar com a alma humana, isso eu acho fantástico. O Cryon fala que a definição de alma muda todo dia. Porque a gente não... antes, a gente era tratado como uma criança de 8 anos. Porque o que a gente conseguia entender era só até ponto X. Por exemplo, tenho 7 chakras. É isso que eu sei sobre espiritualidade ou conexão e nada mais. E hoje abriu-se um leque gigantesco que não tem tamanho. Todo mundo que você conversar vai dizer: mas você segue fulano porque fulano é outro professor. Né? Que nem eu nem me considero professora, Deus me livre, né? Tô engatinhando, mas as pessoas que eu sigo, a maioria das pessoas não segue, né? É difícil ouvir falar que alguém vê Cryon, porque é uma canalização com tradução simultânea, então é meio chatinho para ouvir, assim, né? No começo a gente pensa, eu fico agoniando que tem 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Daqui a pouco você afiniza aquelas informações, aquilo se torna um néctar. Eu ouço todo dia, né? Eu ouço todo dia, adoro a Monja Coen. Enfim, né, nesse lado mais mente, Hélio Couto, que também fala a mesma coisa, você que manda na tua vida, né? Então, nossa, fugi até da pergunta já. História marcante. Histórias marcantes. Minha nossa. Mas eu penso assim que eu sou uma história marcante, né? Você é uma história marcante. No começo aqui a gente falava sobre cada vida dar um livro, né? E dá, se você quiser contar a tua história, sempre dá, né? Mas eu, sei lá, eu vim de uma pedra dura mesmo, de uma pessoa preconceituosa, muito. Nossa, eu trabalhava num posto. Às vezes as pessoas me empresta a chave do banheiro, não era pra todo mundo que eu dava. A chave do banheiro, olha só que feio. Mas é tão ridículo, cara, porque hoje quando eu chego em algum lugar e alguém diz assim, não tem banheiro, eu penso, Elaine, como você era. E a gente vai se transformando, né, de um carvão para um diamante. O objetivo é o diamante. Eu acho que a gente se fica muito na muleta do ser humano. Então eu erro porque eu sou humano, né? E o que Jesus disse de novo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é pra gente viver como ele viveu, né? Com todo esse amor, com todo esse desprendimento que ele ia indo, né? E as pessoas que achavam que o que ele falava era legal iam indo com ele. E sei lá, eu penso que todos nós temos esse objetivo, sabe? Mas a gente não é perfeito. Eu erro porque eu sou imperfeito. Então eu vou buscar a perfeição. Como que eu começo buscando a perfeição? Eu sigo uma psicóloga muito legal, que agora eu esqueci o nome dela, mas enfim, eu não conheço ela, que ela fala que o cérebro é tão adestrado quanto
é um cachorro, né? Então, se eu consigo ensinar um cachorro, eu posso me ensinar. Aí, se eu sei lá, eu tenho uma mania feia de, sei lá, invadir a fala do outro, em todas as conversas eu quero ter razão. Então, se naquele momento eu sentir que eu tô fazendo isso, eu troco uma pulseira de braço. Olha que doido. É como se fosse um castigo, né? Fui lá, troquei a pulseira de braço. Aí, dali 5 minutos, sei lá, fulana quer falar mal de alguém, te ligou, né? Ah, você pensou em falar, você não falou, mas você já troca a pulseira de braço e você corta a fulana. Ó, tô com a panela no fogo. Enfim, quando você vai lá na tua igreja, ou enfim, no teu agradecimento, a conversa com Deus, você agradece. Isso não é gratidão, isso é a tua prece, né? É a tua reza. Então você só tá fazendo porque é bonzinho, né? Quer ser bonzinho perante Deus. Mas a gratidão consiste em olhar para aquele momento turbulento, né? Tribulado, e já tirar a lição, observar, né? O Guga falou isso no momento também. Eu observo o problema, ele passa a ter outra conotação. Eu penso, nossa, estava incomodada com isso, que eu consigo resolver, sei lá, depois da manhã, mas até lá, se eu ficar vibrando na não resposta ou no que não vai dar certo, não vai mesmo, né? Então, penso eu que, se for falar de uma história minha, muitas coisas que eu achei que eu tinha razão, eu não tinha. Hoje eu sinto até no meu coração de pedir perdão a algumas pessoas. Mas o mais legal é que dentro de mim isso já se resolveu. E nem sempre você precisa falar pro outro. Se dentro de você resolveu, você já mandou uma informação para aquela pessoa e já tá tudo bem. É engraçado, pode ser estranho, mas se aquela pessoa não for tão durona, não for tão impenetrável, ela vai receber isso. E ela vem falar contigo, é muito doido. E ela diz assim, viu, vamos ficar numa boa. E acontece, isso já aconteceu, como diz o Guga, né? A vida é baseada em sincronicidade, você também falou. Começa a prestar atenção mais profundamente. Porque essas coisas cotidianas, elas não é isso que é para você prestar atenção. Tá te voltando a atenção para outra coisa. Ou você não tá vendo, tá? Faz uma meditação lá pro teu chakra, né? Ter uma abertura, teu chakra da visão aqui. E deixar rolar. E eu acho que todos nós temos essas histórias marcantes que nos levam, sim, em busca da perfeição. Eu sou um ser de luz, como fala numa unificação dos chakras que a gente está fazendo já nesse grupo dos 8 aí. Esse estudo maravilhoso. Gratidão a todos os que estão fazendo e que se espalhe como uma corrente do bem. Acho que é isso a história marcante. Não tem, assim, algo para fazer vocês chorar. Eu até tenho, mas eu acho que dá muito tarde para vocês chorarem. Tá bom. Aonde que a gente te encontra? Quais são as tuas redes sociais? Então, tem o Instagram, Terapia Cigana, Facebook e... só? Terapia Cigana, Facebook e o Instagram. Daí eu trabalho muito com o WhatsApp, né? Porque minha consulta ela não termina no dia. Eu faço a consulta, faço as minhas sugestões de estudo e vou acompanhando se a pessoa quiser e sentir de me falar como é que ela está se sentindo no decorrer do tempo. Até que ela para de falar comigo e eu sei que tá tudo bem, né? Ou ela para de falar comigo, dali 6 meses vai voltar ali dizendo que não tava, que tava muito pior, que também acontece isso, da gente não conseguir nem pedir ajuda, né? Então é importante que hoje a gente trabalhe com o nosso emocional aberto. Não tô legal, me respeito, né? Vou evitar de falar com as pessoas, vou me colocar num cantinho, vou lá tomar meu pote de sorvete, mas não vou ofender ninguém, vou ficar numa boa e tentar abstrair o máximo possível a opinião dos outros sobre a gente mesmo, né? Acho que é isso. Bom, então, em nome de toda a equipe Adenão, muito obrigada pela tua presença. A entrevista foi muito legal. Gratidão. Eu que agradeço. Né? Desculpe as voltas que dá, mas é que tem muita coisa assim para falar e a gente acaba linkando uma coisa a outra e às vezes responde umas perguntas atravessadas, mas tudo bem. É isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio do Adenão Podcast. Curte, compartilha e diga o que achou desse episódio. Nos vemos na próxima quinta. Até lá!